Preciso de muita coragem. Uma fantasma está de licença maternidade. Tenho 9 esposas no submundo. Elas não só se entrelaçam comigo nos meus sonhos todos os dias, como também me chamam de marido sem parar e me imploram para ir encontrá-las rapidamente, até que a instância da roupa fantasma chegue. Só então percebo que minhas 9 esposas são todas fantasmas. Entre elas, não só tem a presidente Shui, que virou fantasma, como também a bela diretora do hospital Guanseng, a fantasma Biana. Tem a proprietária Yuji, do complexo residencial Purgatório, que virou fantasma, e até a fantasma Feng Du, da cidade fantasma Misen. Acontece que, não muito tempo atrás, eu trabalhava em uma funerária. Como sou bonito, o chefe me arranjou para casar. No começo, eu ainda me perguntava por que uma funerária realizava casamentos falsos. Só depois que a empresa foi investigada e o chefe fugiu, é que descobri pela polícia que todas as pessoas com quem me casei já estavam mortas. Pensando nas minhas 9 esposas nos meus sonhos, só sinto um arrepio na espinha. Neste momento, a instância da roupa fantasma chega. Fui selecionado para participar da instância Ishui, que tem uma taxa de mortalidade de 100%, e os selecionados devem passar 7 dias em segurança na instância. Tudo o que acontece na instância será transmitido ao vivo globalmente. Neste momento, uma fantasma vestindo um uniforme vermelho de funcionário, a presidente do grupo Roupa Fantasma. Ela abre seu caderno e nomeia cada um de nós, designando cargos. Os diferentes cargos são a chave para sobreviver até o final da instância. Alguns cargos frequentemente têm que lidar com roupas fantasmas. Um descuido e você pode ser comido por uma roupa fantasma. E para conseguir um cargo seguro, todos pegam moedas fantasmas em suas bolsas para subornar a fantasma. Neste momento, digo um pouco envergonhado, o que eu faço se não tiver moedas fantasmas? Por um momento, todos olham para nós com surpresa. Embora o preço das moedas fantasmas não seja baixo, para uma pessoa normal, se você se esforçar um pouco, ainda pode comprar algumas. Não ter nem moedas fantasmas significa que você definitivamente será designado para o cargo mais perigoso. Acho que não vou durar nem o primeiro dia. Justamente quando acho que estou perto da morte, um homem se aproxima. Ele tira uma nota de 100 yuans do bolso. Irmão, vou te dar algumas moedas fantasmas. Outra garota ao lado também conta as moedas fantasmas em sua bolsa. E diz, se esforçando um pouco, eu também tenho moedas extras, vou te dar 100 yuans. Isso me comove um pouco. Eu não esperava que, na instância da roupa fantasma, ainda haveria pessoas dispostas a me ajudar. Depois de uma rodada de nomeações, só restam alguns cargos perigosos. Neste momento, a recepcionista fantasma olha para o caderno. Hesita um pouco no último nome e pergunta, quem é Mubai? Levanto a mão para sinalizar. Quando a fantasma da recepção vê minha aparência, diz, gerente Liu, presidente Mu chegou. Assim que essas palavras são ditas, todos no local ficam atordoados. Até mesmo as pessoas assistindo a transmissão ao vivo não conseguem acreditar. Agora há pouco, eles ainda estavam zombando de mim por não ter nem moedas fantasmas. E achavam que eu seria morto por quebrar as regras logo no início. Mas, em um piscar de olhos, me tornei o presidente da Ishui. E eu, como a pessoa em questão, tenho uma expressão inocente no rosto. Justamente neste momento, um homem de meia idade com um topete penteado para trás saiu do escritório. Presidente, você finalmente chegou. O gerente lhe pegou minha mão animadamente, seus olhos brilhando. Eu estimo que eles me confundiram com aquele presidente que está fora há muito tempo, mas pensando na minha situação atual, eu imediatamente me transformei na aparência de um presidente. Eu tenho algumas coisas para lidar recentemente. Atrasou muito tempo. Como está a situação do ferimento do gerente Zhao? Ao ouvir isso, o gerente Liu espiou. Seus olhos estavam cheios de pena. Eu sei. O gerente Zhao sempre diz que você está muito ocupado. Você não pode encontrar tempo para vê-lo. Presidente, deixe-me dizer uma coisa do fundo do meu coração. O gerente Zhao não tem sido fácil sozinho todos esses anos. Agora que você voltou, você deve tratá-lo bem. Eu balancei a cabeça. Eu entendo. Mas por dentro eu estava reclamando. O chamado gerente Zhao deve ser a esposa do verdadeiro presidente. Você quer que eu o trate bem? Vocês, fantasmas estranhos, não conseguem reconhecê-lo. A esposa do presidente não consegue reconhecê-lo? Quando a hora chegar, eu temo que minha pele seja esfolada viva. Presidente, o gerente Zhao providenciou tudo para você antes de partir há 2 meses. Por favor, venha comigo. O gerente Liu fez um gesto de convite.
Eu apontei para Qin Gang e Zhao Mushui, que me ajudaram. Eles são meus amigos. Posso levá-los comigo? Ao ouvir isso, o gerente Liu sorriu. A maior coisa nos ferimentos do gerente Zhao é a relação entre você e o gerente Zhao. Essas pequenas coisas. Presidente, você pode decidir por si mesmo. Parece que, nos ferimentos do gerente Zhao, presidente não é apenas um cargo. O poder que ele detém é terrivelmente grande. Os dois ao lado de mim me viram acenar e voltaram a si. Depois que saímos, uma cacofonia de sons irrompeu da multidão. Uma cópia fantasmagórica. Uma taxa de mortalidade de 100% é uma piada completa. Sobre o que todos estão gritando? Todos vocês troquem de roupa de trabalho e vão para seus postos de trabalho. Se alguém estiver sendo preguiçoso, não me culpe por ser implacável. Ouvindo a voz cheia de intenção assassina do fantasma da recepção, todos ficaram tão assustados que não ousaram fazer barulho. Eles rapidamente trocaram de roupa de trabalho e, sob a liderança de outros fantasmas, foram para seus respectivos postos de trabalho. Por outro lado, o gerente Liu abriu uma porta. Lá dentro havia um enorme escritório. Tão limpo e arrumado que não parecia algo que deveria estar em uma instância de Ghost Clothing. Presidente. Durante o tempo em que você esteve fora de Shanshen, o escritório sempre teve alguém para limpar. Se houver alguma deficiência, eu imediatamente chamarei alguém para limpar, o gerente Liu perguntou cuidadosamente, temendo que você não gostasse de algo. Você deliberadamente assume uma postura superior, dizendo levemente, não precisa. Está tudo bem. O gerente Liu olhou para a hora em seu relógio e disse com um pedido de desculpas. Presidente, sinto muito, ainda tenho algumas coisas para organizar. Então não vou acompanhá-lo. Com a saída do gerente Liu do escritório, respirei fundo. Limpei o suor da minha testa, sabendo que para chegar à posição de gerente da cidade da lamentação de sangue, o gerente Liu definitivamente não é um fantasma comum. Sou apenas uma pessoa comum, fingindo ser alguém assim na frente de um fantasma assim. É realmente um pouco difícil demais. Com a partida do gerente Liu, Qin Gang e Zhao Mushui também ficaram aliviados. Seus olhares caíram sobre mim. Antes de entrar na cópia da cidade da lamentação de sangue, os corações dos dois estavam mais ou menos desesperados. Afinal, a taxa de mortalidade de 100% dos 5 primeiros grupos de escolhidos era muito assustadora. Mas agora, minha aparição deu aos dois esperança de completar a missão. Pensei por um momento, agora para completar a missão, o mais importante é a minha identidade de presidente. Contanto que os fantasmas da cidade da lamentação de sangue não me reconheçam, então eu serei o maior em toda a cópia. Portanto, nos próximos 7 dias, não podemos absolutamente expor nossa verdadeira identidade. Qin Gang e Zhao Mushui assentiram em concordância. Do outro lado, dezenas de escolhidos colocaram seus uniformes de trabalho e vagavam por todos os cantos de Shanshen. Nesse momento, um fantasma corpulento e inchado, vestindo uma camisa branca esfarrapada, apontou com o dedo gordo para uma prateleira ao lado, um chifre de fantasma que custa 20 moedas fantasmas. Você me dá um desconto e ainda me cobra 30 moedas fantasmas. Você acha que sou fácil de enganar, não é? E na frente do fantasma gordo, um escolhido estava ajoelhado no chão implorando constantemente. O fantasma gordo não mostrou piedade alguma, agarrou o escolhido e o jogou na boca para mastigar. Essa cena deixou todos os escolhidos apavorados. Não é de admirar que a taxa de mortalidade na cidade da lamentação de sangue seja tão alta quanto 100%. Com regras tão duras, quem pode escapar? Os vendedores devem vender os produtos por um bom preço. E não podem irritar os clientes. Uma barra de ouro tem 2 pontas, qualquer caminho é a morte. Nesse momento, um fantasma da recepção apareceu com uma fantasma empurrando um carrinho de comida. Vocês, venham alguém. Vão juntos entregar o jantar para o presidente. É preciso saber que as moedas fantasmas podem ser o primeiro elemento de sobrevivência, que é evitar o contato com fantasmas o máximo possível. Então todos taciturnamente baixaram a cabeça, sem ousar falar, mas Zanyu na frente do console. Um olhar cruel surgiu em seus olhos. Justamente quando o fantasma da recepção estava prestes a explodir, uma pessoa se aproximou. Adulto, deixe-me fazer isso. Escolha uma pessoa e um fantasma para empurrar o carrinho de comida. Em direção ao escritório do presidente no 2º andar, um sorriso apareceu no canto da boca de Zanyu, em frente ao console. Presidente, hein? Se você deixar o fantasma da recepção e o gerente saberem que você é um impostor, quão miserável você vai morrer? No escritório, uma batida na porta soou, interrompendo os pensamentos dos 3 que estavam discutindo o plano.
Senhor Mu, olá. Este é o jantar que o gerente preparou para você e os dois convidados. A fantasma que empurrava o carrinho puxou o canto da boca rachado, revelando um sorriso que ela achava bonito. Eu não queria olhar muito para o rosto indescritível da fantasma. Deixei-a empurrar o carrinho e sair rapidamente, mas neste momento, o homem magro que estava sempre abaixando a cabeça ao lado, atrás da fantasma, de repente caiu. Senhor Mu, esta é a chama fantasma que o gerente Liu preparou deliberadamente para você. Por favor, certifique-se de experimentar. Qin Gang e Zhao Mushui no sofá mudaram drasticamente de expressão, porque o homem magro era precisamente o capanga de Zhang Yu. Obviamente, a outra parte não veio com boas intenções. Eu olhei para a chama fantasma na mão do homem magro, franzindo ligeiramente a testa. A chama fantasma é diferente dos cigarros normais. Ela contém uma energia fantasma extremamente aterrorizante. Quando as pessoas comuns a fumam, mesmo que não cheguem ao ponto de serem explodidas pela energia fantasma no local, definitivamente não se sentirão bem. Este homem magro está tentando expor minha identidade como presidente. Afinal, como presidente do Shopping Bland Moon, sua força é absolutamente aterrorizante além da imaginação. Como ele poderia ser derrubado por uma chama fantasma? Eu entendi o propósito da outra parte e acenei com a mão em recusa, dizendo: desculpe, eu não fumo. Inesperadamente, o homem magro mostrou um sorriso estranho. Um olhar traiçoeiro apareceu em seus olhos, e ele continuou a usar o gerente Liu como um escudo, dizendo: presidente. Esta é, afinal, a intenção do gerente Liu. Eu não posso rejeitar a cara do gerente Liu. Na situação atual, pode-se dizer que estou em um dilema. Depois de alguma deliberação, ainda assim peguei a chama fantasma da mão do homem magro. Eu cerrei os dentes. E só pude apostar. Acendi a chama fantasma, e uma aura sombria surgiu. Um cheiro complexo se espalhou, entrando no meu corpo pelo nariz e pela boca. Eu soltei uma tosse. Um sorriso apareceu no canto da boca do homem magro. Minha missão está completa. Do outro lado, o público assistindo a transmissão ao vivo também ficou indignado ao ver esta cena. Essas duas pessoas não são boas. Finalmente havia uma esperança de passar de fase, e eles estavam pensando em matar Mubai por inveja. Eles querem forçar as pessoas a um beco sem saída, que canalhas! No momento em que eu estava tossindo, o gerente Liu também apareceu no segundo andar. Neste momento, ele franziu a testa, com um toque de raiva no rosto. Vendo esta cena, o homem magro de repente sentiu que estava seguro. Vendo a reação do gerente Liu, acho que ele já adivinhou o problema da identidade de Mubai. Quem deu o cigarro fantasma ao presidente Mu? Uma voz cheia de alarme soou. Suprimindo a força raiva infinita, o gerente Liu, fui eu quem lhe deu o cigarro fantasma. O homem magro avançou com um rosto bajulador. Em sua opinião, expor a identidade do meu presidente é definitivamente uma grande conquista. Pode até ser possível usar isso para obter a vida do gerente Liu e, assim, passar com sucesso a cicatriz de sangue. Mas no momento seguinte, uma força enorme atacou. A enorme palma fez com que o homem magro voou para trás do local. Não sabe que o presidente Mu não fuma? O homem magro levantou-se com dificuldade. Cobriu metade do rosto inchado. Ele não deveria ser o grande herói que revelou a identidade de Mubai? Como o gerente Liu poderia bater nele? Não estou vendo errado, certo? Essa pessoa foi espancada? A história não está certa, certo? Será que Mubai vai ter sorte de novo? Será que aquele presidente também não fuma? Meu Deus, Mubai tem muita sorte! Um toque de surpresa brilhou em seus olhos. A razão pela qual eu estava tossindo agora não era por causa do cigarro fantasma, mas porque eu estava fumando pela primeira vez. Talvez eu não esteja acostumado. O que mais me surpreendeu foi o cigarro fantasma na minha mão. Parece que não é a vingança tão terrível quanto eu imaginava, e até tem enormes benefícios para o corpo humano. Os 2 cigarros fantasmas de agora entraram no meu corpo. Eu só senti uma corrente quente fluindo através dos meus membros e ossos, e minha mente ficou clara instantaneamente. A fadiga causada pelos pesadelos das 9 esposas por muitos dias também desapareceu em um instante. O gerente lhe olhou para Mubai e sentiu alegria nos olhos da outra pessoa, e tentou perguntar: Presidente Mu, se você precisar de cigarros fantasmas, posso pegar alguns para você. Eu balancei a cabeça levemente. Pegue um pouco mais de chá fantasma. Meus amigos e eu queremos beber. O gerente Liu acenou com a cabeça e disse: Ok, presidente Mu. Eu vou cuidar desse assunto e então vou ajudá-lo a pegar. Ele olhou para a luz.
O homem magro sentado no chão então se virou para o fantasma ao lado e Bin Lun começou a falar. Os regulamentos de gestão do shopping center disseram mais de uma vez que o diretor Mu não gosta de fumar ou beber. Você não consegue se lembrar? Diretamente, a fantasma de repente caiu de joelhos no chão, implorando por misericórdia. Gerente, este humano disse que você o fez entregar o cigarro fantasma ao diretor Mu, então eu não o impedi. Tenha misericórdia, gerente. Entregar o cigarro fantasma ao diretor Mu, então eu não o impedi. Tenha misericórdia, gerente. Ao ouvir isso, a expressão do gerente Liu ficou ainda mais sombria, olhando fixamente para o homem magro. Quando foi que eu pedi para você levar cigarros para o diretor Mu? Ao ouvir essas palavras, o corpo do homem magro não pôde deixar de tremer. Chegando a este ponto, o gerente Liu também entendeu o que aconteceu exatamente. Seu tom estava cheio de intenção assassina. Ah, sim. Você não apenas transmitiu falsamente as palavras deste gerente, quase causando um mal-entendido ao diretor Mu, mas também se atreveu a roubar produtos do Shopping Bland Night. Que vendedor competente você é! O gerente Liu acenou com a mão. Leve-o para baixo e lide com ele, e então vá à recepção para deduzir 1 mês de salário. Muito obrigado, gerente. A fantasma parecia ter recebido uma enorme graça, e imediatamente carregou o homem magro para fora do escritório. Apenas os gritos do homem magro ainda ecoavam. Gerente Liu, tenha misericórdia. Mu Bai, não. Diretor Mu, já que somos compatriotas, por favor, me ajude, por favor. Não me apressei em prestar atenção, e não senti a menor simpatia em meu coração. Se não fosse pelo verdadeiro presidente, que também não fuma, e pelos cigarros fantasmas. Efeito inesperado, eu temo que teria que plantar aqui hoje, juntamente com Qin Gang e Zhao Mushui. Não poderia escapar. Depois de lidar com o homem magro, o gerente Liu saiu do escritório. Qin Gang e Zhao Mushui ao lado ficaram extremamente gratos. Irmão Mu, por que seus hábitos são os mesmos daquele presidente? Você não é realmente o presidente do Shopping Bland Night. Eu encolhi os ombros. Era uma piada. Como você sabia? Eu originalmente queria assumir a identidade de uma pessoa comum. Estive com vocês, mas só fui traído. Chega de fingir. Revelado. No sangrento salão, um fantasma feminino arrasta um corpo. Onde o chão é arrastado, está cheio de sangue vermelho vivo. O medo ilimitado se entrelaça no coração de todos. No caixa, Zhang Yu ficou ainda mais assustado, tremendo, quase caindo de bunda no chão. O corpo que estava sendo arrastado não era justamente o capanga que ele havia enviado para desmascarar a identidade de Mu Bai? Ah, como morreu? Neste momento, o fantasma da recepção se aproxima. Eu os aviso. Sejam obedientes e façam seu trabalho. Não pensem em coisas que não devem fazer, caso contrário. Ele será o futuro de vocês. Ao ouvir isso, o corpo de Zhang Yu estremece. Felizmente, o médico fantasma não percebeu que ele havia engolido o chá fantasma. Sentindo as mudanças no corpo, Zhao Mushui ficou surpresa. Este chá fantasma tem o efeito de fortalecer o corpo. Olho para o cigarro fantasma e o chá fantasma na mesa de centro, e um sorriso aparece no canto da minha boca. Como eu esperava, os produtos do sangrento cenário de sangue são diferentes de outras instâncias. Cigarro fantasma, chá fantasma e outras coisas que as pessoas comuns evitam, ao contrário, são benéficas para as pessoas aqui. Qin Gang também recusou o jantar enviado pelo fantasma feminino, comendo e dizendo: esses alimentos também podem fortalecer o qi sanguíneo das pessoas. Onde está o jantar fantasma? É simplesmente um tesouro. Mas logo, Qin Gang reprimiu o ciúme em seu coração. Olhando para mim, disse: Irmão Mu, essas coisas foram conseguidas por você. Você coma. Zhao Mushui ao lado também acenou levemente com a cabeça e me entregou o chá fantasma que havia bebido apenas um pouco. Eu balancei a cabeça, não pretendendo monopolizar, afinal. Quando entrei na instância do médico fantasma, apenas eles estavam dispostos a me dar algumas moedas fantasmas. Uma gota de água recebida deve ser retribuída com uma torrente. Então, uma cena absurda é apresentada diante de todos que assistem à transmissão ao vivo. No sangrento cenário de sangue que inúmeras pessoas consideram um inferno, 3 humanos estão sentados em um escritório espaçoso, comendo iguarias e bebendo chá. Aproximadamente meia hora depois, a comida e o chá na mesa foram completamente consumidos pelos 3. Uma energia forte e suave preenchia os membros e ossos, fortalecendo o corpo. Qin Gang cerrou os punhos, sentindo aquele poder vasto,
e não pôde deixar de suspirar. Minha força atual provavelmente já superou 90% dos que romperam a barreira. Rompedores de barreira são os escolhidos pelo céu. Um título ganho após passar pela instância do médico fantasma. Eles na instância receberam algum treinamento e são mais fortes do que pessoas comuns. Aqueles rompedores de barreira de alto nível podem até mesmo, sozinhos, lutar contra os médicos fantasmas mais fracos. Eu me levantei e não pude deixar de me espreguiçar. O que sou agora pode ser considerado uma transformação completa. O cansaço e a ansiedade causados pelos pesadelos com 9 esposas foram varridos pela energia fantasma, e meu corpo também recebeu um fortalecimento sem precedentes. Não é exagero dizer que agora posso lutar contra 10 de mim do passado. Até mesmo Zalmushui, essa mulher fraca, ultrapassou mais da metade dos rompedores de barreira. Muitos rompedores de barreira que estavam assistindo a transmissão ao vivo tinham rostos lívidos, e alguns quase não conseguiram evitar vomitar sangue velho, desmaiando no local. Sua força, que eles trabalharam tão duro para construir, passo a passo, lutando para sair da instância, foi superada por uma xícara de chá de outra pessoa. Uma batida na porta soou. Instantaneamente, uma aura de superioridade de um presidente surgiu em mim. O fantasma da recepção abriu a porta e entrou, respeitosamente dizendo: Presidente Mu, desde que o senhor voltou desta vez. Muitos médicos fantasmas de outras regiões também vieram ao saber da notícia. Todos prepararam um banquete de boas-vindas para o senhor. Está lá embaixo. O que o senhor acha? Depois de pensar por um momento, respondi: sim, entendi. Pode descer primeiro. Depois que o fantasma da recepção fechou a porta e saiu, Almushui preocupada disse: banquete de boas-vindas? Isso não significa que muitos fantasmas virão? E se alguém se encontrar com o verdadeiro presidente, não seria? Qin Gang também sugeriu: por que não arranjamos uma desculpa para recusar? Eu balancei a cabeça e disse: quanto mais incomum agirmos, mais suspeitas despertaremos no outro lado. Até mesmo o médico fantasma transformado por ferimentos de sangue não reconhece seu presidente. Quanto mais os médicos fantasmas de outras áreas. Depois de alguma deliberação, abri a porta do escritório. Neste momento, em uma área vazia na criação de ferimentos de sangue, havia um tapete vermelho e mesas de vinho. Médicos fantasmas de aparência terrível entraram pela porta, encarando os jogadores escolhidos para o trabalho. Enquanto isso, eles atuam como garçons, vagando nervosamente entre os muitos médicos fantasmas, com medo de ofendê-los e serem mortos no local. O gerente Liu subiu ao palco e sua voz brilhante soou alto: estou muito feliz que todos vieram para participar do banquete de boas-vindas do presidente Mu. Sem mais delongas, vamos convidar o presidente Mu. 3 figuras desceram. A mais à frente era eu, Mu Bai. O que está acontecendo? Este presidente Mu não parece ter nenhum poder. Bobagem, o poder de Mu Bai é tão terrível que até mesmo o gerente Liu seria esmagado. Como presidente, sua força está além do que vocês e eu podemos investigar. Vendo minha chegada, os médicos fantasmas de várias instâncias ficaram chocados por um momento. Sinto os olhares de todas as direções. É mentira dizer que não estou nervoso. Mesmo que minha força tenha dado um salto qualitativo, ainda sou o mesmo que uma pessoa comum ao enfrentar esses médicos fantasmas mais fortes de cada instância. Respirei fundo, suprimi à força o caos em meu coração e usei um tom extremamente calmo. Eu sou Mu Bai, também conhecido como Presidente Mu em suas bocas. Hoje, obrigado a todos por virem ao meu banquete de boas-vindas. Se você tiver alguma dificuldade no futuro, sinta-se à vontade para vir até mim. Mas se alguém se aproveitar da minha ausência e tentar me derrubar, então não me culpe por ser implacável. Por um momento, todo o banquete ficou em silêncio. Muitos médicos fantasmas ficaram assustados com minhas palavras tão afiadas. Depois de muito tempo, um médico fantasma finalmente falou: por favor, fique tranquilo, presidente Mu. Somos leais a você e nunca faremos coisas desprezíveis. Os outros médicos fantasmas também ecoaram. Vendo os muitos médicos fantasmas intimidados, minha voz não tinha ondulação, mas meu coração estava um pouco feliz. Com certeza, o estilo dominador e afiado é útil em todos os lugares. Depois de dizer isso, estava prestes a sair. No momento em que me virei, uma voz me chamou. Presidente Mu, gostaria de trocar alguns golpes com você. Vendo isso, todos os médicos fantasmas viraram a cabeça confusos. E com um olhar zombeteiro. O fantasma da batalha realmente não tem medo da morte, ousando desafiar o presidente Mu. Essa pessoa provavelmente é 1 ou 2 níveis mais forte que o gerente Liu.
Como ele ousa? Comparado com as inclinações dos outros médicos fantasmas, eu estava franzindo a testa, sentindo-me inquieto. Sem falar no fantasma da batalha na frente, mesmo o fantasma feminino que entregou a comida antes, eu não tenho chance de ganhar. Os outros candidatos presentes também lançaram olhares de simpatia. Eles sabiam. Como surgiu o chamado diretor Mu? Zanil se aproximou com uma refeição. Ao ver a situação no local, uma expressão muito maliciosa apareceu em seu rosto. Vou ver quanto tempo você consegue fingir. Quando sua identidade for revelada, desça para fazer companhia ao Andi-san no túmulo. Originalmente, ele estava mirando em mim. Mas devido à extrema inveja e ao comportamento imoral, e agora seu próprio lacaio também morreu, ele queria que o fantasma da guerra agisse imediatamente para me matar no local. Estou um pouco cansado hoje, outro dia então. Não forcei a barra e recusei naturalmente. Inesperadamente, o fantasma da guerra não jogou pelas regras. Depois de me ouvir recusar, ele atacou em uma velocidade tão rápida que era invisível a olho nu. A aura fantasmagórica aterrorizante se espalhou. O fantasma da guerra era como uma montanha, carregando uma força de 10.000 libras, esmagando em direção ao meu peito. As expressões de Envy e outros estavam pálidas. Isao Mushui cobriu seus olhos inconscientemente. Eles sabiam que eu simplesmente não conseguiria suportar este golpe. Mas no momento crítico, uma figura voou para trás, sangue preto jorrando de sua boca. A energia da espada estava no ar. Depois de ver a situação no local claramente, as legendas da transmissão ao vivo estavam enlouquecendo. Originalmente, todos pensavam que Mubai morreria no local sob este golpe do fantasma da guerra, mas o resultado foi que o fantasma da guerra ficou ferido. Não. O que aconteceu? Estou vendo coisas? Como não vi claramente? Mubai derrubou o fantasma da guerra. Como isso é possível? Jogue-o para fora para mim. No futuro, não ouse pisar no Bland Injury Camp. O gerente Liu falou friamente. Vários funcionários fantasmas da equipe médica se aproximaram, arrastando o fantasma da guerra gravemente ferido sem piedade alguma. Jogado para fora do Bland Injury Camp. A todos, é melhor que todos finjam que nada aconteceu. O gerente Liu primeiro pediu desculpas aos outros fantasmas da equipe médica e então olhou para mim respeitosamente. Diretor Mu, venha comigo. Voltei a mim. Assenti levemente, mas as sobrancelhas franzidas revelaram ansiedade em meu coração. Aquele golpe agora não foi feito por mim. E no local? Quem tem essa força e também é possível de ter feito, é apenas uma pessoa. Zanil em seu coração não ousava acreditar no que via na tela. Impossível. Impossível. Mubai é apenas uma pessoa comum. Como ele poderia ser um oponente para um fantasma de batalha? No escritório do gerente, percebo a situação atual e sei que esconder não tem mais muita utilidade. O oponente provavelmente já suspeita de mim, mas não me desmascarou em público por causa da reputação de cidade ferida de sangue. Mas não esperava que, no instante seguinte, a ação do gerente Liu superasse as expectativas de todos. Presidente Mu. Este é o cultivo deixado pelo presidente Zhao. É muito adequado para vocês, humanos. Não estou falando do gerente Liu. Vai descobrir a identidade de Mubai? Reviravolta, reviravolta e mais reviravoltas. Vocês acham que a instância fantasmagórica é uma novela? Quando o presidente Zhao partiu, ele me disse: Presidente Mu, você é apenas um humano comum. No começo, eu não acreditava. Afinal, como alguém que faz o presidente Zhao ansiar tanto? Poderia ser uma pessoa comum? Agora parece que é verdade. O gerente Liu deu um sorriso amargo e as palavras que ele disse quase me pegaram de surpresa. Aquele presidente da cidade ferida de sangue também é uma pessoa comum. Depois de me recuperar, o humor ansioso original de Mubai relaxou instantaneamente. Inesperadamente. A coisa que deveria ter exposto minha identidade, em vez disso, tornou-se mais uma evidência favorável da minha identidade de presidente. Revisei o método secreto uma vez. Ele desenha várias ações e análises, que são extremamente detalhadas. Devo dizer que aquele presidente Zhao é realmente um talento. Depois de ler o método secreto, perguntei ao gerente Liu sobre o conhecimento de cultivo. Você poderia me falar um pouco sobre isso, como o sistema de cultivo, divisão de níveis, etc. O gerente Liu acenou com a cabeça e explicou. Primeiro, na instância de herança fantasma, o cultivo é dividido em 7 reinos de baixo para cima. Quanto mais você avança, maior é a diferença entre os reinos e a diferença de força será ainda mais terrível, especialmente quando se atinge o nível S. Haverá uma diferença abismal,
Porque a herança fantasma que atinge o nível S é chamada de Rei Fantasma. Quando se atinge o nível de Rei Fantasma, pode-se usar o domínio fantasma, que causará uma supressão absoluta sobre a herança fantasma abaixo. Acima do Rei Fantasma estão o Imperador Fantasma e o Imperador Fantasma, que são os níveis SS e SSS. Quanto ao sistema de cultivo, é dividido aproximadamente em 3 caminhos. A classe de alma é vulgarmente conhecida como fantasmas. Eles dependem da absorção de energia yin e engolir semelhantes para aumentar o poder de combate. A classe física, o fantasma de batalha agora mesmo pertence a esta categoria. Foco principal no corpo físico e derrotar o oponente com força absoluta. Cultivo duplo de espírito e corpo. Como o nome sugere, nem a alma nem o corpo ficam para trás no mundo do legado fantasma. A maioria das existências acima dos reis fantasmas seguem este caminho. A dificuldade de cultivar tanto o corpo espiritual quanto o físico é muitas vezes maior do que os outros 2 caminhos, mas também é o melhor caminho para se tornar um especialista de ponta. Depois de entender o sistema de cultivo do legado fantasma, não pude deixar de perguntar: isso significa que o método secreto em minhas mãos segue o caminho do cultivo do corpo espiritual e físico? O gerente Liu acenou levemente com a cabeça, mas presidente Mu, você não precisa se preocupar. Este método secreto foi pessoalmente aprimorado pelo presidente Zhao e feito sob medida para você. A dificuldade de cultivo é ainda menor do que os outros 2 caminhos. Eu investiguei agora há pouco. Presidente Mu, seu corpo provavelmente é devido aos efeitos do chá fantasma. Sua força atual está a apenas 0,1 passo do nível terrestre. Deixe-me te ajudar. No instante seguinte, uma aura poderosa explodiu do corpo do gerente Liu. Ele bateu a palma da mão nas minhas costas. Em um instante, parecia que um gargalo havia sido rompido. Minha aura aumentou instantaneamente. Eu avancei para o nível terrestre. Abri meus olhos lentamente, ainda um pouco incerto. Mas ao sentir a aura extremamente poderosa em meu corpo, uma onda de alegria surgiu em meu coração. De acordo com as informações fornecidas por muitos invasores e combinando com o sistema de cultivo do traje fantasma, o nível terrestre provavelmente já superou 95% dos invasores em todo o país. O gerente Liu falou novamente: Presidente Mu, você pode tentar absorver o Qi fantasma ao seu redor. Eu balancei a cabeça e revi constantemente em minha mente o conteúdo do livro secreto que eu tinha folheado. Os poros da minha pele se abriram e uma cor escura apareceu lentamente entre meu nariz e boca. Finalmente, a cor escura se transformou em um fio de seda e desapareceu em meu nariz. Minha aura também aumentou um pouco. Como esperado do presidente Mu, o talento é realmente assustador. O gerente Liu observou tudo isso e não pôde deixar de suspirar. Nos últimos anos, ele também viu muitas pessoas experientes, mas nunca ninguém conseguiu em tão pouco tempo dominar o segredo de absorver e refinar o Qi fantasma. A visão do presidente Zhao é tão alta como sempre. Presidente Mu, estes são os chás fantasmas que colecionei ao longo dos anos. A qualidade é de primeira linha. Deve ser de grande ajuda para o seu cultivo. O gerente Liu caminhou até um cofre não muito longe e abriu a fechadura de combinação. Ele pegou um saco de chá de dentro. Mesmo que estivesse lacrado, você ainda podia sentir a leve fragrância. Esses chás fantasmas, fique com eles para você. Eu balancei a cabeça em recusa. A ajuda do gerente Liu já é grande o suficiente. Seria um pouco demais levar embora o chá fantasma estimado da outra parte, ainda mais. O gerente Liu também não precisa cultivar? Parecendo ter visto o que eu estava pensando, o gerente Liu riu e disse: Presidente Mu, não precisa ser tão educado. Com minha força, mesmo que esses chás fantasmas sejam um nível mais alto, não terá o menor efeito em mim. Se não fosse porque sua força não é alta agora, itens auxiliares de nível superior não podem ser consumidos, eu não teria mandado apenas alguns chás fantasmas. Fiquei chocado. Até onde a outra parte chegou? Já que o gerente Liu disse isso, não pude recusar novamente. Depois de aceitar o chá fantasma, me despedi e fui embora. Um fantasma de roupa ocidental vestido de terno estava respeitosamente parado na minha frente. Presidente Mu, hoje, eu o levarei para inspecionar a condição atual da hemorragia. Eu balancei a cabeça levemente. Seguindo o fantasma de roupa ocidental, embora de acordo com a situação atual, passar na instância da hemorragia é basicamente certo, mas nada é absoluto. Confiar apenas na identidade do presidente. Se algo acontecer, será uma perdição eterna. Portanto,
Quero estar familiarizado com as informações específicas da hemorragia para adicionar uma chance de vitória à passagem. Presidente Mu. A hemorragia está atualmente dividida em 7 áreas. O fantasma de roupa ocidental apontou para vários lugares da hemorragia, constantemente falando sobre a composição, o pessoal e a função dessas áreas. Depois de limpar a memória das áreas descritas pelo fantasma de roupa ocidental, perguntei: existem outros lugares mais importantes dentro da hemorragia? O fantasma de roupa ocidental pensou um pouco e disse, balançando a cabeça: as informações que conheço são mais ou menos essas. O gerente Liu geralmente não nos permite entrar em contato com aqueles lugares importantes. Eu balancei a cabeça levemente, pensando secretamente. Parece que, além de ser relativamente grande, a estrutura da hemorragia não é tão complicada. Então, caminhei em direção ao primeiro andar. Queria ver quais itens estavam sendo vendidos na hemorragia e, ao mesmo tempo, entender o terreno específico. Mubai, por favor, me salve. Estou disposto a entregar o braço fantasma em minha mão para você. Assim que desci para o primeiro andar, um funcionário de vendas vestido com uniforme de funcionário. O escolhido correu, ajoelhou-se no chão, seus olhos cansados e as feridas em seu corpo, revelando o tipo de tortura desumana que ele havia sofrido. Eu não dei atenção ao homem. Proibido de avançar. Primeiro, o homem não me deve nenhum favor. E quando ele descobriu que eu não havia recebido o braço fantasma, ele zombou de mim. Em segundo lugar, se eu salvasse essa pessoa, os outros escolhidos definitivamente se aglomerariam. Não quero me meter em encrencas. Nesse desafio do médico fantasma, não posso bancar a Madre Teresa. Em pouco tempo, um médico fantasma vestindo um uniforme veio, pegou-o e o levou embora. Enquanto isso, na sala de transmissão ao vivo do outro lado, eles também zombaram da minha ação. Mubai é tão frio. Afinal, ele é chinês. Por que não ajudar? Ele é um presidente. Será que eu não tenho nem esse direito? Se você entrar na instância do médico fantasma, eu serei o primeiro a te enviar para a boca do médico fantasma. Você é louco. Por que ele deveria ajudá-lo? Sem instância do doutor fantasma, é difícil sobreviver sozinho, e você ainda está pensando em ajudar os outros. O padre mataria a Madre Teresa primeiro. Essa frase é realmente verdadeira. O médico fantasma de terno continuou a me apresentar. Presidente Mu. Esta é a área de carne, vendendo carnes mais comuns, junto com sua apresentação. Eu fiquei ali parado, até duvidando se eu tinha ido ao lugar errado. A razão para minha surpresa não é que a carne na frente de mim seja muito sangrenta e bizarra, mas como o médico fantasma de terno disse, é muito comum. No freezer da área de carne, há uma grande quantidade de carne de porco, carneiro e carne bovina armazenada, ao lado. Há também escolhidos ajudando os clientes a cortar carne de porco fresca. À primeira vista, não se pode ver nenhuma diferença entre ela e o shopping da Estrela Azul. Teoricamente, são todas instâncias do médico fantasma. A área de carne não deveria ser toda de carne humana? Órgãos e coisas do tipo. Os médicos fantasmas também comem carne de porco e carneiro. Não deveria ser assim. Parecendo perceber minha dúvida, o homem de terno pensou que eu estava testando, e explicou rapidamente. Mal entendido, quando o presidente Zhao fundou o Bland Mall, ele estabeleceu uma regra, que é não permitir a venda de carne humana. Ao ouvir isso, fiquei um pouco surpreso. Este Bland Mall é um pouco estranho. Examinei todas as áreas do Bland Mall, e também tive uma melhor compreensão de todo o shopping. Neste momento, estou parado em frente à prateleira de brinquedos, franzindo ligeiramente a testa. No calabouço médico fantasma, a energia espectral está por toda a parte. Assim como o ar em Blue Star, neste ambiente, muito menos coisas produzidas nativamente na instância. Mesmo escolhido por Deus, mais ou menos, será infectado com energia fantasma, mas depois de dar uma volta. Sua conduta purificou os produtos na loja de sangue, removendo a energia fantasma do corpo dela. Quem seria? Se fosse um médico fantasma, não haveria necessidade de fazer algo tão trabalhoso e ingrato. Quanto ao escolhido por Deus, é ainda mais impossível, para conseguir isso, purificar a energia fantasma do shopping de sangue, sem mencionar o misterioso gerente Zhao, pelo menos teria que passar pelo gerente Liu. Mas desde que a instância do médico fantasma chegou, nunca houve um escolhido por Deus tão poderoso. Balancei a cabeça. Pare de pensar, a existência desse nível, mesmo sabendo. Com minha força atual, não posso fazer nada, então eu disse ao médico fantasma de terno. Volte ao trabalho primeiro. O médico fantasma em meu coração curvou-se respeitosamente e então saiu.
Eu ando no meio da área de brinquedos, olhando os vários brinquedos nas prateleiras, muitas vezes neste momento. Um leve som de latido de cachorro soou. Eu olhei para o som e vi no chão não muito longe. Havia um brinquedo de cachorro de pelúcia. Eu olhei para a aparência do cachorro de pelúcia. Parecia que eu tinha visto em algum lugar. Porque tenho uma sensação familiar, e eu não vi esse cachorro agora. De onde ele veio? Com dúvidas, eu me aproximei. Estendi a mão para pegar o cachorro de pelúcia, mas neste momento, uma voz pareceu aparecer em meu coração. Deixe-me seguir o cachorro de pelúcia. Depois de pensar um pouco, eu o persegui. Não demorou muito para que o cachorro de pelúcia na frente desaparecesse de repente, substituído por uma porta trancada. Olhei para trás e percebi que já havia chegado ao segundo andar em algum momento. Este é um canto raramente visitado. Eu bati na porta na frente de mim hesitantemente, mas não houve som vindo de dentro, apenas o som de batidas na porta respondeu. Olhei para a fechadura, sem saber quanto tempo de abandono se passou, já havia alguns traços de ferrugem. O aparecimento do cachorro de pelúcia não é uma coincidência, deve haver algo escondido na porta da frente, possivelmente relacionado ao shopping de sangue. As informações mais encorajadoras, quando eu estava prestes a sair, uma pequena protuberância na fechadura cortou meu dedo. Uma gota de sangue caiu na fechadura, clique, a porta realmente se abriu lentamente, fiquei um pouco surpreso. Eu não esperava que houvesse essa maneira de abrir a porta. Depois de um tempo, eu ainda entrei. O que se via era um escritório limpo e arrumado. Após olhar ao redor, eu olhei fixamente em uma direção, meus olhos cheios de choque, um tanto incrédulo. À esquerda da mesa, havia uma foto, o jovem na foto. Era incrivelmente parecido comigo. Como minha foto poderia estar aqui? Eu franzi a testa. Meu coração estava cheio de confusão. Será que eu realmente vi um fantasma? Neste momento, notei o caderno na mesa, abri e era um diário mensal, ano de sangue. Finalmente, rompi um traço de estranheza e também devo criar meu próprio poder, vou chamá-lo de cidade ferida de sangue. Sangue ano 3, meus pais arranjaram um casamento para mim, me pergunto como é meu noivo? Se a moralidade dele não for boa, eu não aceito. Sangue ano 4, meus pais escolheram um dia auspicioso, o nome dele é Mubai, nos casamos. Sangue ano 5, o velho monstro do castelo Sendigu, ainda quer que eu seja sua esposa? Que ilusão! Mesmo que eu, Zhao Yambin, morra em batalha, nunca trarei meu marido. Sangue ano 6, o velho monstro veio matar, eu ainda estou a um passo de entrar no Rei Fantasma. Não sou páreo para ele, felizmente, no último momento. Meu marido enviou-o com um devorador do sol, que engoliu o velho monstro em uma mordida, resolvendo a crise. Sangue ano 40, algo aconteceu com a sétima irmã, preciso ir até lá rapidamente. O conteúdo do diário termina aqui, não é longo, mas as informações contidas nele são extremamente vastas. Fechei o caderno, organizando as informações em minha mente, aquele misterioso presidente Zhao. O nome verdadeiro é Zhao Yambin, que no Sangue ano 6, estava a apenas um passo de se tornar Rei Fantasma. Até agora, provavelmente pelo menos um Rei Fantasma, o verdadeiro presidente. Ele enviou um Kun divino, que engoliu um especialista Rei Fantasma em uma mordidas. Zhao Yambin também tem pelo menos 7 irmãs mais velhas. Aquele Mubai poderia ser descendente de um superpoderoso? De acordo com o gerente Liu, aquele verdadeiro presidente não tem nenhum cultivo. Mas o diário do presidente Zhao não seria falso, afinal, são todos registros de pelo menos 40 anos atrás. Depois de uma busca, não encontrei mais nada de útil. Sem mais delongas, saio do escritório. Assim que passo pela porta, o Ensu se fecha automaticamente, como se ninguém nunca tivesse estado ali. Neste momento, no primeiro andar, uma voz com um leve traço de sangue soa. Deixe-me dizer, meus olhos custaram 3.000 moedas fantasmas para serem personalizados, e você os quebrou. Diga-me, como você planeja compensar? Um homem elegante, esguio e vestindo uma camisa preta. Está no saguão. Aos seus pés estão óculos de aro dourado já quebrados. Em frente a ele está uma garota. Está claro que seus olhos são você. Jogou deliberadamente aos meus pés, e foi por isso que eu os quebrei. Diante da refutação de Zhao Mushui, o homem elegante apenas sorri desdenhosamente. Alguém me viu jogando meus óculos aos seus pés? Já que ninguém viu, como posso estar acusando você falsamente? Não diga bobagens. Apenas diga como você vai compensar. Vendo que o homem elegante é irracional, Zhao Mushui está tão zangada que não sabe o que fazer. Cliente,
Eu vejo que as lentes dos óculos não estão quebradas. Quantas moedas fantasmas você quer para consertá-los? Eu pagarei a você. Qin Gang estava perto, responsável pelo transporte de mercadorias. Depois de ver o que aconteceu com Zhao Mushui, a raiva no homem elegante, a outra parte comprou moedas fantasmas. Nesta situação, tudo o que eles podem fazer é tentar acalmar a raiva da outra parte. Afinal, mesmo que os dois terminem de beber o chá fantasma, sua força aumentará muito, mas ainda é impossível ser páreo para as moedas fantasmas. Que tal isso? A armação custará a vocês 1000 moedas fantasmas, mais uma taxa de sofrimento mental. E o tempo perdido de flerte. Me compensem com 4000 moedas fantasmas e o assunto de hoje estará encerrado. O homem elegante fala friamente. Ao ouvir isso, a expressão de Qin Gang muda drasticamente. 5000 moedas fantasmas é obviamente extorsão. Mesmo que ele seja vendido, temo que não consiga juntar 5000 moedas fantasmas. Vendo que os dois não estão falando, a aura sombria e gelada faz com que todos ao redor tremam involuntariamente. Moedas fantasmas elegantes abrem suas bocas sangrentas e avançam em direção aos dois, querendo engoli-los. Mas neste momento, uma voz cheia de raiva soa: eles dois são meus. Você é apenas uma pequena moeda fantasma. Também os comoveu. Eles não querem viver mais? Assim que essas palavras foram ditas, o homem elegante parou imediatamente, virou-se e olhou para o fantasma elegante. Com uma expressão fria no rosto, Zhao Mushui e Qin Gang também brilharam os olhos. Encontraram um apoio. O olhar do fantasma elegante me avaliou, e então zombou. Então, você quer ajudar esses dois? Eu olhei de soslaio. Os olhos quebrados no chão, o sangue frio está sendo monitorado. Tentar deliberadamente difamar os dois não vai funcionar comigo. Através da conversa entre os dois lados e a situação no local, eu instantaneamente adivinhei o que aconteceu, querendo induzir os dois a tocarem regras obscuras através da difamação. Que cálculo bem feito! A expressão do fantasma elegante mudou ligeiramente. Ele sabia muito bem o que havia feito. As cenas de agora devem ter sido filmadas pelo monitor, mas a tentativa. Os dois têm a ideia de compensar e não conseguem tirar fantasmas suficientes. Já violou as regras. Mesmo que eu esteja difamando-os, o que você pode fazer comigo? Na cópia fantasma, desde que você viole as regras, é equivalente a uma sentença de morte. Isso significa que o fantasma pode atacar os escolhidos sem restrições. Eu não respondi, apenas disse levemente: eu te dou 3 segundos. Saia rolando do sangue ou arcará com as consequências. O fantasma elegante parecia ter ouvido uma piada enorme. Segurando a barriga, ele começou a zombar. Quem você pensa que é? O sangue é sua casa. 3, 2, 1. Vendo que eu realmente estava contando, uma pitada de raiva apareceu nos olhos do fantasma elegante. Um pequeno humano ousa tratá-la assim, realmente desprezando fantasmas. O homem elegante bufou friamente. Se não me engano, há uma regra no sangue de que os funcionários não podem deixar os clientes infelizes. Já que você quer tanto se exibir, então você pode subir na frente deles. Depois de falar, o fantasma elegante correu em minha direção. Uma poderosa energia fantasmagórica jorrou, querendo me cercar. Eu engoli em voz alta: quebrem as pernas dele. Minha voz fria ressoou. No instante seguinte, como Rui Agibi sentiu, uma força enorme o atacou. A barreira de energia fantasma em seu corpo se quebrou como um raio, fazendo-o voar para trás. Cuspiu sangue negro, ousando atacar o presidente Mu, realmente pensando que não nos colocaria. Sangue ferido nos olhos. Não sei quando, o fantasma de terno que me levou para inspecionar o sangue ferido apareceu. Estava na frente de Rui Agibi, com intenção assassina em seu rosto. Ao ouvir isso, Rui Agibi não teve tempo de cuidar de seus ferimentos. Seus olhos estavam cheios de descrença. Presidente da ferida de sangue? Ele também ouviu um pouco. Afinal, os especialistas de várias cópias vieram ontem para a ferida de sangue como convidados, e é difícil não vazar a notícia. Mas ele não esperava que o presidente da ferida de sangue fosse um humano. Presidente Mu, eu estava cego. Por favor, me perdoe. Rui Agibi caiu de joelhos e bateu a cabeça no chão, completamente diferente de sua atitude arrogante anterior. A crise da cópia Gibi é desenfreada, o que não significa que Gibi é absolutamente seguro. Pelo contrário, o nível de perigo de Gibi é ainda maior do que o dos escolhidos. Afinal, os escolhidos só precisam se proteger contra Gibi em uma cópia, desde que não violem as regras. Não haverá problemas.
Gibi é diferente, eles enfrentarão a qualquer momento ameaças de várias cópias, quase a cada momento, fantasmas fracos sendo engolidos. Ruia Gibi não é particularmente forte, e se suas pernas forem quebradas novamente, o poder de combate diminuirá drasticamente, e as consequências já podem ser previstas. Eu não tive a menor piedade. Se não fosse pela identidade do presidente, temo que os três já tivessem morrido nas mãos de Ruia Gibi. Após receber as instruções, o fantasma de terno avançou. Em alguns movimentos, apenas um grito soou, as pernas de Ruia Gibi foram quebradas. E seu fôlego murchou rapidamente, sem a menor capacidade de resistir. Ele foi arrastado para a porta pelo fantasma de terno e jogado para fora. Os clientes fantasmas ao redor ficaram todos assustados e em silêncio, e olharam para mim com ainda mais medo. Esses três nunca devem ser ofendidos. Vejam os bons dias de vocês três. Não vai demorar muito, especialmente com aquele Mubai. Aproveite bem sua posição de presidente. Vamos ver até quando vocês escondem. Não muito longe, os olhos de Zanho revelavam extrema intenção assassina. Originalmente, ele já estava começando a comemorar, acreditando que Qin Gang e Zhao Mushui certamente morreriam nas mãos de, por exemplo, Gibi ressentidos. O resultado foi que Mubai, que apareceu do nada, com apenas uma frase, fez com que o Gibi, que as pessoas comuns não conseguiam combater, tivesse que lutar com todas as forças, jogando sangue para ferir. Uma sensação de contraste tão grande tornou inaceitável, porque ele tinha que lidar com Gibi todos os dias. Vivia ansioso, com medo de que um dia violasse as regras e fosse morto, enquanto Mubai podia sentar-se no alto do cargo de presidente. Até mesmo o gerente Liu evitava-o. Espere, a hora chegou. Eu não vou te deixar escapar facilmente. Eu ainda olhei ao redor, aqueles que originalmente estavam olhando para as três pessoas. Gibi baixou a cabeça um após o outro, sem ousar encará-lo, bem neste momento. O fantasma da recepção de repente correu um pouco e disse respeitosamente para mim, Presidente Mu. O gerente Liu tem algumas coisas para relatar a você. No escritório, o gerente Liu viu a pessoa chegando e levantou-se rapidamente. Disse respeitosamente, Presidente Mu, você chegou. Gerente Liu, diga, o que você precisa relatar? Eu me sentei em frente ao gerente Liu, sem besteiras, direto ao ponto. O gerente Liu sentou-se de volta na cadeira, com uma expressão um pouco sombria, Presidente Mu. O rei fantasma de Mumian de Senlu Gibi está vindo para Shui Shanshen, pedindo especificamente para vê-lo. As informações do gerente Liu são tão explosivas, o rei fantasma é além. O nível de um especialista em Gibi, erguendo-se no topo da pirâmide de toda a cópia de Gibi. 10 anos desde que a cópia de Gibi desceu, nenhum escolhido viu qualquer um. O rosto do rei fantasma. Agora há um rei fantasma, que virá especialmente a Shui Shanshen para me encontrar, mas logo, percebi que algo estava errado. O gerente Liu parece não estar disposto a que este rei fantasma venha, não pude deixar de perguntar. Este rei fantasma de Mumian poderia ter alguma rixa com Shui Shanshen. O rei fantasma é poderoso. O gerente Liu está preocupado. O gerente Liu suspirou. O rei fantasma de Mumian é o perseguidor do presidente Zhao, quando o presidente Zhao ainda não havia crescido. Até mesmo tive a ideia de escravizá-lo à força, mas infelizmente fui impedido por uma existência extremamente terrível. Se não fosse por um especialista no domínio fantasmagórico de Senlu intercedendo e pagando muitos preços, ele provavelmente teria sido morto com um tapa há muito tempo. Agora, o rei fantasma de Mumian. Ouvi dizer que, ao testemunhar sua notícia de retorno, ele veio correndo sem parar, provavelmente em seu coração. Não há muito de bom. Quanto menos o gerente Liu explicava, mais pesado meu humor ficava. Vendo alguns fantasmas mais jovens se passando pela identidade de presidente. Que beleza! Se ele é parente do rei fantasma de Mumian ou daquele verdadeiro presidente, a outra parte provavelmente está mirando em si mesmo. De um lado está o rei fantasma e especialistas, do outro lado está o inferno adormecido. Como jogar isso? É melhor se render. Não sou só eu, todo o público está entorpecido. Por que isso ainda produz um rival amoroso rei fantasma da instância de nível S, Mubai? Que tal eu recusar a viagem do rei fantasma de Mumian? O gerente Liu também percebeu minha dificuldade. Reflete por um momento. Respirei fundo e balancei a cabeça. Não precisa. Um especialista rei fantasma quer vir. Mesmo que você recuse, não adianta. Apenas diga que este presidente está esperando por ele na cidade ferida de sangue. Já que não posso evitar,
enfrentarei com calma. O Rei Fantasma é realmente muito forte. Mas a cidade ferida de sangue também não é vegetariana. Eu estou com a identidade de presidente da cidade ferida de sangue, mesmo que agora a cidade ferida. O especialista mais forte seja apenas o gerente Liu, a outra parte provavelmente não ousará agir de forma imprudente. Tudo bem, presidente. Serei despertado pelo domínio fantasmagórico de Sinlu mais tarde. A propósito, pegue este falso truque. Se algo inesperado acontecer, talvez possa salvar sua vida. O gerente Liu de um armário próximo pegou um falso truque. Todo o corpo se apresenta em branco. No ombro há também um fio branco fino, como penugem de animal. Peguei o falso truque. Olhei para ele e disse: se o Rei Fantasma de Momian realmente estiver determinado a agir contra mim, este falso truque pode proteger minha vida? O gerente Liu pensou por muito tempo antes de responder. Não sei. Ao ouvir isso, fiquei surpreso por um momento. Imediatamente surgiu um momento de silêncio. Não sei por que você me deu? O gerente Liu explicou. Este falso truque foi deixado pelo gerente Zhao, dizendo que continha o poder de uma besta divina transcendente. Em um momento de crise, pode tirar vidas, mas eu não sei qual nível de ataque ele pode resistir. O que o Sr. Zhao deixou não deve ser ruim. Pelo menos a esperança de bloquear um ataque do Rei Fantasma, certo? Mas esperança é sempre bom. O relógio se move em círculos. Chegou a meia-noite. Na suíte presidencial, o rosto de Zhao Mushui estava preocupado. Irmão Mubai, o que você vai fazer com o Rei Fantasma da Aniquilação? Aquele Rei Fantasma da Aniquilação quer me ver. No final, não posso escapar. Só posso aceitar meu destino. Reflete por um longo tempo. Uma determinação sem precedentes surgiu em meus olhos. A razão para ter chegado a este ponto. A única razão é que eu ainda sou muito fraco. Se eu pudesse ter o poder do Rei Fantasma ou do Imperador Fantasma, eu ainda precisaria me preocupar tanto? Um Rei Fantasma? Volte para o quarto e durma primeiro. Descanse bem para lidar com o Rei Fantasma da Aniquilação amanhã. Neste dia, o primeiro andar do shopping center foi novamente preenchido com sangue. Sangue fora da cidade ferida. Todos os funcionários de gerenciamento do shopping center, incluindo eu, chegaram. O gerente Liu estava ao meu lado e me instruiu: Presidente Mu, lembre-se de não entre em conflito com o Rei Fantasma da Aniquilação. Se você for prejudicado, espere o Sr. Zhao voltar. Vamos nos vingar juntos. Ok, aceitei a sugestão na superfície. Mas em meu coração, eu estava difamando muito. Brincadeira, ainda esperando o Sr. Zhao voltar para se vingar. Sem hesitar, escolho sair da instância de roupa fantasma. Mesmo que o Sr. Zhao realmente volte, vendo um falso presidente. O que você pensaria? Seria bom se você não se despedaçasse no local. Ainda vingança? Nesse momento, o som de cascos de cavalos tremeu. O horizonte distante foi tingido com sangue e fogo vívidos. Como se o sangue estivesse coagulado, revelando uma estranheza e supressão indescritíveis. Dois corpos apodrecendo. Cavalos fantasmas de olhos vermelhos estavam puxando uma carruagem. A energia fantasma circundante estava fervendo. Inúmeros médicos fantasmas foram esmagados pela pressão invisível no momento em que se aproximaram da carruagem. O Rei Fantasma da Aniquilação está aqui. A carruagem parou na porta da cidade ferida de sangue. Uma figura de túnica vermelha saiu lentamente. O rosto horrendo fez com que muitos médicos fantasmas tremessem nas pernas. Quase ajoelhei no local. O público na frente da tela também ficou chocado. O poder do Rei Fantasma é tão aterrorizante. Este é o Presidente Mu. Muito prazer. O olhar do Rei Fantasma Momian pousou em mim no meio da multidão. Depois de me avaliar, ele revelou um sorriso hipócrita. Muito prazer, Rei Fantasma Momian, um nome famoso. Já ouvi falar muito sobre você. Eu respondi educadamente. O aura do Rei Fantasma Momian me oprimiu um pouco. Primeiro, através do cultivo assistido do chá fantasma, eu já estabilizei meu cultivo no nível do Reino da Terra, e minha força é muito maior do que antes. Segundo, o Rei Fantasma Momian não se atreve a ser muito arrogante. Este é o mercado de ferimentos de sangue. Afinal, ele tem algum receio. Ele apenas revelou um leve traço de sua aura. Após as saudações, alguns entraram no mercado de ferimentos. Assim que se sentou, o Rei Fantasma Momian olhou ao redor do ambiente e disse com algum pesar: parece que o mercado de ferimentos de sangue não se desenvolveu muito bem nesses anos. Depois que o presidente Zhao se foi. Nem mesmo um Rei Fantasma pode sair.
Se tivéssemos nos unido ao meu domínio fantasma de Senlu, não teríamos caído em tal estado. Mas pessoas perspicazes podem ver que a outra parte está zombando deliberadamente, apenas para relembrar. O chamado acordo se refere, na verdade, ao fato de terem permitido que Zhao Yanbin se casasse com ele naquela época. Por um tempo, a atmosfera em toda a cena ficou fria, especialmente para o gerente Liu. Seu rosto estava pálido, e se sua força não fosse suficiente, ele provavelmente já teria subido. Para abrir a cabeça do rei fantasma Mumian, eu tomei um gole de chá e revidei sem qualquer cortesia. A lojinha está decadente, mas ainda mantém um certo ar de imponência na instância do médico fantasma. Pelo menos, não serei procurado por inimigos. Quase fui morto com um tapa e finalmente sobrevivi após implorar muito. O rei fantasma Mumian é realmente poderoso, mas sua identidade agora é presidente do mercado de ferimentos de sangue. Como o marido daquele presidente Zhao, enfrentando esta situação, se ele não disser nada, ele parecerá extremamente fraco e não apenas perderá a confiança do médico fantasma do mercado de ferimentos. Pode até fazer com que o gerente Liu suspeite, afinal, o verdadeiro presidente é descendente de um super-homem forte e um exército divino enviado casualmente. Pode matar instantaneamente o rei fantasma. Se ele temesse o rei fantasma Mumian, seria estranho se as pessoas não suspeitassem. Ao ouvir isso, a expressão do rei fantasma Mumian também não era muito boa. Seus olhos negros me encararam com um ar de frio, depois de muito tempo. Ele então revelou novamente um sorriso hipócrita. Isso também é verdade. De qualquer forma, com o presidente Zhao e Mudong aqui, mesmo que o sangue ferva, não vamos cair. O gerente Liu ao lado está ainda mais respeitoso comigo, e ainda mais reconhece minha posição como presidente. Presidente Mu, você realmente tem uma boa sorte. Com tal cultivo, você consegue comer às custas do presidente Zhao. O rei fantasma Mumian está. Depois de investigar meu cultivo, um traço de desdém apareceu em seu rosto. Para minha força, o resultado é apenas o nível terrestre. Quando esse resultado foi obtido, o rei fantasma Mumian até teve um traço de descrença. Você sabe. Mesmo no calabouço mais fraco, o fantasma mais fraco começa no nível terrestre. Eu não fiquei nem um pouco bravo. Disse de forma metódica, é apenas normal. Na minha opinião, a força não é útil. Veja, eu não me tornei o marido de Yanbing? É lamentável que alguns fantasmas sejam muito fortes, mas o resultado é pior do que aquelas pessoas fracas. Que pena! Assim que essas palavras saíram, o rosto do rei fantasma Mumian ficou sombrio. As veias azuis em sua mão estavam salientes, e ele quase esmagou a xícara de chá em sua mão. Por causa do escárnio em minhas palavras, um pequeno nível terrestre realmente se atreveu a zombar dele, que era um rei fantasma de classe S, e era a segunda vez. No passado, era simplesmente inimaginável. Rei fantasma, vejo que você está ofegante, talvez seus rins não estejam bons. Que tal eu te recomendar um velho médico chinês? É garantido que funciona, para estabelecer a brilhante imagem do presidente. Eu também estou indo com tudo neste momento, e não tenho escrúpulos em aproveitar a vitória para atacar. Com certeza. Assim que essas palavras saíram, mesmo um forte como o rei fantasma Mumian ficou um pouco abalado. Pará! Um som de quebra veio, e o chá fantasma escaldante escorreu para o rosto furioso dele. O objetivo é a lógica de fazer tudo o que for preciso. Você deveria entender. Você está exagerando, rei fantasma Mumian. O peito dele subia e descia. Uma raiva ilimitada parecia que ia jorrar no segundo seguinte. Para a ameaça do rei fantasma Mumian, eu não entrei em pânico nem um pouco. Eu disse calmamente, é mesmo? Então, rei fantasma, por que você não me mata? Assim que essas palavras saíram, todos os presentes ficaram paralisados no local. Até o gerente Liu estava em descrença, cheio de preocupação. Se o rei Moagem de fantasmas realmente enlouquecesse aqui, ninguém seria capaz de pará-lo. Eu não sou idiota. Continuando a falar, se Mubai sofrer um acidente hoje, presumo que aquele alguém agirá novamente. Para purgar o domínio fantasma de Senlu, a expressão do rei Moagem de fantasmas mudou ligeiramente. Mesmo que o tempo tenha passado, ele não queria mais relembrar o que aconteceu naquela época. Naquele ano, ele não conseguiu conquistar Zhao Mushui e queria se casar à força, o que irritou um gigante onipotente. Se não fosse pelo domínio fantasma de Senlu, muitos poderes superiores aparecendo e usando 3 equipamentos fantasmas de nível S. Um equipamento fantasma de nível SS para obter perdão, além do fato de que seu verdadeiro corpo parecia estar em um lugar extremamente distante.
Incapaz de exercer toda a sua força, ele teria sido morto por aquele alguém casualmente. Ele foi realmente protegido por todo o domínio fantasma. Todos somados o protegeram. Vendo a expressão do rei e moagem de fantasmas, um sorriso apareceu no canto da boca de Mubai. Ele entendeu que havia apostado certo. O rei moagem de fantasmas obviamente ainda se importava muito com o que aconteceu naquela época. Com medo daquele desconhecido e poderoso alguém agindo. Eu não vou ficar tão irritado com algumas palavras. A ponto de querer te matar. Uma lição ainda precisa ser dada. O rei moagem de fantasmas zombou. Seu olhar caiu sobre uma jovem não muito longe. Ela tem o seu ki de sangue vazante, Mubai. Presumo que vocês dois tenham um relacionamento em comum. Se o presidente Zhao souber, presumo que ela também a mataria. Desta vez, eu farei isso por ela. A mão direita do rei moagem de fantasmas se estendeu. Um poder invisível se transformou em uma algema e instantaneamente amarrou Zhao Mushui. A mão direita do rei moagem de fantasmas estava estrangulando o pescoço de Zhao Mushui. Contanto que ele quisesse usar um pouco de forças, Zhao Mushui não teria chance de sobreviver. Mushui. Vendo isso, minha expressão mudou drasticamente. Eu não pude deixar de render os dentes. Eu esqueci que na cidade ferida de sangue, ainda tenho dois amigos, Zhao Mushui e Qin Gang. O rei moagem de fantasmas está preocupado com aquela existência misteriosa e não ousa agir contra ela. Mas isso não significa que ele não ousa atacar Zhao Mushui e Qin Gang. Rei moagem de fantasmas. Rei moagem de fantasmas, se você ousar atacar meus amigos, no futuro eu certamente destruirei seu domínio fantasma de Senlu. Uma intenção de matar sem limites apareceu em meus olhos. Prestes a falar, antes Zhao Mushui tomou a iniciativa de me emprestar seu braço fantasma, e junto com a convivência de vida e morte nos últimos 3 dias, eu já considerava outra pessoa como amiga e nunca poderia vê-la morrer nas mãos do rei moagem de fantasmas. Mubai, estou fazendo tudo isso para o seu bem. Por que ficar tão animado? O rei moagem de fantasmas sorriu sinistramente. Sua mão direita estava aplicando força continuamente. O rosto de Zhao Mushui estava pálido e sangue escorria do canto de sua boca. Eu gritei furiosamente. Sem me importar com a diferença de força, corri em direção ao rei demônio Mumian. Mubai, apenas observe bem de lado. Eu sempre dependi disso. A sensação de opressão do rei demônio se revelou sem dúvida, não dando a ninguém o poder de resistir. Não importa como eu ataque, não consigo abalar a gaiola nem um pouco. Bem quando eu estava observando impotente o rei demônio Mumian. Estava prestes a matar Zhao Mushui, uma corrente quente jorrou do meu peito e se espalhou, uma luz branca através da roupa. Gradualmente se revelou, um rugido baixo soou de repente, como um rugido dos tempos antigos, fazendo inúmeros fantasmas e seres estranhos tremerem. Os mais fracos, até mesmo caíram de joelhos no local. As correntes em meu corpo se dissiparam lentamente, substituídas por uma sombra que se elevava lentamente. A energia fantasmagórica em um raio de centenas de quilômetros ferveu, como se estivesse sendo puxada por alguma força, jorrando em direção ao ferimento de sangue. Por um tempo, os melhores especialistas em inúmeras grandes instâncias mudaram drasticamente de expressão. Jorrando em direção ao ferimento de sangue, no centro do vórtice de energia fantasmagórica, aquela sombra abriu a boca e engoliu. A vasta energia fantasmagórica, uma aura excepcionalmente aterrorizante, estava aumentando constantemente. Sua figura também estava gradualmente se solidificando. Vagamente, todos viram uma besta feroz. Apenas ficar ali era suficiente para suprimir todos os fantasmas e seres estranhos, fingindo ser um fantasma. Fingindo ser um fantasma? O rei demônio Mumian encarou a sombra no vórtice. Ele não achava que eu pudesse ter os meios para enfrentar o rei demônio, vendo-o levantar a mão esquerda. Névoa negra girava entre seus dedos, e ele pressionou repentinamente para baixo. Instantaneamente, acima do céu, uma enorme palma apareceu, a aura tirânica fez o espaço tremer. Como se fosse quebrar no momento seguinte, a grande mão caiu lentamente, o alvo era a sombra no vórtice de energia fantasmagórica. Em um instante, a terra rachou centímetro por centímetro, inúmeros fantasmas e seres estranhos fracos lamentaram, sendo aterrorizados pela grande mão que se espalhou. Um traço de coerção os fez ajoelhar no local. Justamente quando todos pensavam que aquela sombra seria morta. Uma cena incompreensível apareceu, a alguns metros do vórtice de energia fantasmagórica. A grande mão de repente parou, tremendo violentamente, como se estivesse sendo suprimida por alguma força mais terrível.
Na verdade, quebrou estrondosamente. Aquele rugido baixo soou novamente, mas desta vez acompanhado por... Ainda existe uma existência inimaginável, no momento em que a grande mão se quebrou. Antes que todos pudessem reagir ao choque, o vórtice fantasmagórico se dissipou, e uma fera feroz com dezenas de metros de altura saiu, com penugem branco sangue e fios tênues de qi negro, parecendo extremamente fantasmagórica. Seu corpo gigante, em circunstâncias normais, já teria transformado a cidade da ferida de sangue em um castelo, mas parecia estar entre a realidade e a ilusão, não causando nenhum dano à cidade da ferida de sangue. No momento em que essa figura apareceu, o sangue no céu de repente escureceu, e nuvens negras a cobriram, como se estivessem com medo. Mubai não temeu enfrentar a figura gigante. A besta branco sangue deu um passo. A besta branco sangue deu um passo. Uma força terrível se espalhou, em uma velocidade indescritível, em direção ao rei demônio da máscara demoníaca. A expressão do rei demônio da máscara demoníaca mudou drasticamente, mas ele não teve tempo de reagir, e aquela força chegou perto. E um som de vômito de sangue foi ouvido, e a figura do rei demônio da máscara demoníaca voou para trás, sem a menor capacidade de resistir. Mubai escolheu não ser afetado em nada, com uma força invisível protegendo-o, aterrissando com segurança no chão. Por um tempo, todos os fantasmas presentes, incluindo os escolhidos, ficaram chocados, incapazes de falar. Aquele era o rei fantasma, de pé no topo de toda a instância fantasmagórica, no topo da pirâmide, e foi derrubado em um movimento. Não, nem sequer pode ser considerado um movimento, porque o oponente nem sequer atacou, apenas deu um passo. Eu vou te matar, fantasma! Aberto! O rei demônio da máscara demoníaca cuspiu o sangue estagnado em sua boca, com uma indignação sem limites em seu rosto. Desde que se tornou um rei fantasma, raramente era forçado a essa situação, sendo derrotado tão facilmente na frente de um grande número de pessoas. Para ele, era uma humilhação. Em um instante, os olhos do rei demônio da máscara demoníaca foram preenchidos com qi negro sem limites, espalhando-se do chão sob seus pés para os arredores. Por um tempo, risadas estranhas soaram por toda parte, e inúmeros fantasmas de aparência terrível apareceram em algum momento, espalhados por toda parte, e toda a cidade da ferida de sangue foi envolvida por fantasmas. E todos sentiram seu próprio poder diminuindo rapidamente. Essa era a supressão dos fantasmas. Esta é também a razão pela qual, na instância fantasmagórica, sempre circulou uma frase: abaixo do rei fantasma, todos são formigas. Ser capaz de morrer nas mãos deste rei é uma honra para você. O rei demônio da máscara demoníaca estava no ar, olhando fixamente para a besta branca como a neve, como se já tivesse a vitória em suas mãos. No momento seguinte, incontáveis manifestações sobrenaturais soltaram gritos lancinantes. Carregadas de rancor intenso, elas atacaram o assassino. As mais fracas entre essas manifestações eram forçadas ao limite, tornando-se poderosas, algumas até atingindo nível 1. Diante do ataque dessas manifestações, o assassino branco como a neve não demonstrou o menor sinal de pânico, e uma força invisível se propagou, como se estivesse vibrando ao redor. No instante em que as manifestações sobrenaturais tocaram essa força, transformaram-se em pó. Em um instante, todas as manifestações sobrenaturais foram eliminadas, sem deixar nenhum vestígio. Essa era a manifestação sobrenatural que este rei cultivou por 100 anos. Como isso é possível? Rei demônio da máscara demoníaca não conseguia acreditar no que estava vendo. Era preciso saber que o assassino branco como a neve à sua frente realmente havia desfeito tudo tão facilmente. O assassino branco como a neve de repente abriu suas mandíbulas enormes, emitindo uma pressão celestial de seu corpo, sem mais ocultação. Parecia que o céu estava desabando, pressionando o peito de todos. Sob essa pressão, o rei demônio da máscara demoníaca não tinha a menor capacidade de resistência e caiu do ar, ficando deitado no chão, incapaz de se levantar. Forte rei demônio, você é o cão divino devorador do sol? Sentindo a aura que superava em muito a do rei demônio, a expressão do rei demônio da máscara demoníaca mudou drasticamente. Como se tivesse adivinhado algo, seus olhos cheios de medo e arrependimento tardio. Não muito depois da fundação de Cidade Ferida de Sangue, o forte rei demônio do Castelo do Osso Sagrado atacou Cidade Ferida de Sangue. No momento de crise e sobrevivência, o cão divino devorador do sol apareceu. Segundo os fortes que observaram aquela batalha na época, um cão divino branco como a neve desceu. E, com uma única mordida,
devorou o rei demônio do osso sagrado da instância sobrenatural da matriz perigosa. Por muitos anos, o cão divino devorador do sol tem sido uma sombra nos corações de muitos fortes reis demônios. Mesmo os mais fortes que se escondem nas profundezas são incomparavelmente receosos dele. No entanto, desde aquele dia, o cão divino devorador do sol desapareceu e nunca mais apareceu, o que também fez com que ele, gradualmente desaparecesse da memória de muitas manifestações sobrenaturais. Agora, o cão divino devorador do sol reapareceu, e ele realmente queria matar o oponente. Por um momento, a expressão no rosto do rei demônio da máscara demoníaca era complexa, cheia de medo e autodesprezo. A relutância surgiu em seu coração. Por que ele veio para ferimentos de sangue e por que ele tinha que ofender? Cão divino devorador do sol. É tudo tarde demais. A boca gigante e abismal do cão divino devorador do sol se abre. Um pico gigante varreu, levantando o rei demônio da face demoníaca, não importa o quanto ele resistisse. Não conseguia se libertar. No final, o rei demônio da face demoníaca foi pelo cão divino devorador do sol. Engolido em seu estômago, uma falta de motivação. A cena está em silêncio mortal. Uma após a outra, figuras olham para o imponente cão divino devorador do sol, sem ousar falar. Esse é um especialista do nível Rei Fantasma. Foi engolido assim. Eu levantei Zalmushui, e meus olhos não puderam deixar de fantasiar. O corpo enorme, a existência nas notas, realmente apareceu viva diante de mim. Então, o cão divino devorador do sol virou a cabeça e encontrou meu olhar. Eu fiquei imediatamente atordoado, sem ousar me mover, com medo de irritar o outro lado. E o cão divino devorador do sol não fez muitos movimentos, apenas olhou para mim silenciosamente. Em contato visual, um pensamento que eu mesmo achei ridículo surgiu em meu coração. Eu e o cão divino devorador do sol já tivemos um encontro, até mesmo no cão divino devorador do sol. Naquela sincronia profunda, eu parecia ver saudade e reclamação. Isso é impossível. Eu neguei instantaneamente essa ideia. O outro lado está acima do Rei Fantasma. Superpotência. Como poderia haver uma conexão com uma pessoa comum como eu? Depois de muito tempo, o cão divino devorador do sol lentamente retirou seu olhar, e todo o seu corpo gradualmente se tornou ilusório. Finalmente, desapareceu completamente. Toda a batalha aconteceu no Reino Fantasma. Portanto, não teve muito impacto em ferimentos de sangue. Zalmushui, você está bem? Kingang se aproximou e olhou para mim preocupado. Afinal, o rei demônio da face demoníaca e o cão divino devorador do sol fez um movimento, mesmo que fosse apenas uma pequena onda, tiraria minha vida. Eu estou bem. Eu balancei minha mão. Gerente Liu, desta vez eu tenho que agradecer a você. Se não fosse pela sua maldição falsa, temo que meu amigo teria morrido nas mãos do rei demônio da face demoníaca. O gerente Liu não assumiu o crédito. Em si mesmo, ele balançou a cabeça e disse, a maldição falsa foi deixada para mim pelo gerente Zhao. Zalmushui, se você realmente quer agradecer, agradeça ao gerente Zhao. Na verdade, o gerente Liu não esperava. Aquele falso feitiço realmente conseguiu desenhar o verdadeiro corpo do cão divino devorador do sol. Afinal, essa é uma existência lendária. A propósito, como lidar com o domínio fantasma de Shenlu? Perguntei. Qual é o poder do rei fantasma da máscara demoníaca? Não é apenas por causa de sua força no reino do rei fantasma, o mais importante é que ele veio para anexar o rei fantasma do domínio fantasma de Shenlu. Definitivamente ainda existem existências não mais fracas que o rei fantasma da máscara demoníaca. Este é um grande problema. Ouvindo as 4 palavras domínio fantasma de Shenlu, a expressão do gerente Liu ficou fria, bufando friamente, Shui Shanshen. Presta respeito ao seu rei fantasma da máscara demoníaca, mas ele não apenas zomba e deprecia Shui Shanshen, mas também se atreve a atacar o amigo de Mubai. Décadas atrás, o presidente Zhao já teve desentendimentos com eles. Agora parece que não importa se rasgarmos nossos rostos. Informarei imediatamente ao presidente Zhao. É hora de dar uma lição ao domínio fantasma de Shenlu. Eu balancei a cabeça levemente. Meu coração suspenso também se soltou. De acordo com meu entendimento de Shui Shanshen, aquele presidente Zhao que nunca apareceu, definitivamente não será mais fraco que o domínio fantasma de Shenlu. Além do mais, Zhao Yanbin tem uma irmã, um verdadeiro corpo não pode descer. Todos podem deter a irmã do domínio fantasma de Shenlu. Depois de lidar com a situação no local, o gerente Liu voltou correndo para o escritório.
para transmitir a situação de hoje ao presidente Zhao. Nos dias seguintes, não houve grandes tempestades. Devido à identidade do presidente do conselho, nenhum de nós três foi impedido ou ferido. Aqueles domínios fantasmas estrangeiros também ficaram longe de nós, mas aqueles escolhidos foram miseráveis. 5 dias se passaram. Os originais dezenas de escolhidos, exceto nós três, restam apenas 8. E o número desses 8 está diminuindo continuamente. Neste momento, no escritório do presidente do conselho, estou sentado em uma cadeira giratória, me alegrando por poder passar de nível em 2 dias. Então, uma voz feminina fria veio de fora. Mubai, tenho algo a relatar. Recentemente, eu não levantei a cabeça. Já adivinhei quem estava vindo. O fantasma da recepção entrou e ficou respeitosamente na minha frente. Mubai, o fantasma da recepção, fale. O gerente Liu me pediu para lhe dizer que o presidente Zhao já sabe sobre a notícia do rei fantasma da máscara demoníaca. Disse que quando ele voltar, definitivamente não deixará o domínio fantasma de Xianlu ir facilmente. Eu balancei a cabeça levemente. A propósito, Mubai, há também uma ótima notícia. Depois que o presidente Zhao soube que você voltou ao Shopping Shui, escolhendo retornar imediatamente ao Bland Mall, sem surpresas, você o verá em breve. Eu sorri amargamente em meu coração, preferindo nunca receber esta boa notícia. O presidente Zhao está voltando, apenas para retornar ao Bland Mall, então não há nada a temer ali. Mas a resposta do fantasma da recepção foi como um balde de água fria, apagando a esperança que surgiu em meu coração. Completamente. Mubai, por que você está tão ansioso? O presidente Zhao só chegará no mais tardar depois de amanhã. Eu entendo. Saia primeiro. Ah, sim, chame Zhao Mushui. E Qin Gang. Respirei fundo e então disse. Olhando para as costas do fantasma da recepção enquanto ele saía, minhas sobrancelhas tensas estavam silenciosas, e o público assistindo à projeção também estava apreensivo. O desenvolvimento das coisas excedeu as expectativas de todos. Zhao Mushui e Qin Gang também foram chamados pelo fantasma da recepção. Irmão Mu, o que aconteceu? Eu expliquei as palavras do fantasma da recepção para os dois. Depois de ouvir, os rostos de ambos ficaram pálidos e suas respirações ficaram rápidas. Irmão Mu, o que devemos fazer agora? Fechei meus olhos e apertei minhas sobrancelhas. Não falei. Depois de um longo tempo, suspirei e disse, parece que só podemos arriscar. Ficar no Bland Mall provavelmente não é uma boa ideia? Quando o presidente Zhao voltar, todos nós morreremos. A única saída agora é encontrar uma desculpa para sair antes de seu retorno depois de amanhã. No Ghost Clothing Dungeon, nos escondemos até o limite de 7 dias, para passar. Ouvindo esta sugestão, ambos não puderam deixar de sorrir amargamente, mas no final ainda concordaram. Fora da dungeon é mais assustador do que dentro da dungeon. Dentro da dungeon, o Ghost Clothing quer matar pessoas, ele deve esperar que o escolhido viole as regras. Mesmo que seja o gerente Liu, um Ghost Clothing de nível superior, também não pode matar o escolhido à vontade. Mas fora da dungeon, o Ghost Clothing quer matar o escolhido, sem qualquer restrição de regras. Portanto, aqueles que pensaram em escapar da dungeon e sobreviver até passar morreram. Mas neste momento, eles não têm escolha. Pelo menos, aquele grupo de Ghost Clothing lá fora não tem um especialista acima do Ghost King. Mesmo que eu escolha ir em direção a... Caminhando rapidamente para o escritório do gerente Liu, aumentando a velocidade e escondendo suas habilidades, perguntou, por que você quer isso? O gerente Liu perguntou sem rodeios, mas naturalmente eu não poderia revelar meus verdadeiros pensamentos ao gerente Liu. Então inventei uma desculpa qualquer, minha força atual é muito fraca, e se eu encontrar algum? O que acontece se um espírito tolo me atacar? Certamente não conseguirei cultivar até o nível de exorcismo em um curto período, então precisarei usar outros métodos para evitar os danos causados por esse tipo de acidente. O gerente Liu assentiu pensativamente e perguntou, o que você acha do passo sombra divina? Ao encontrar meu olhar perplexo, o gerente Liu explicou. O passo sombra divina é uma poderosa técnica de movimento criada por um especialista rei fantasma, que após ser ativada, pode aumentar sua velocidade em várias vezes ou até dezenas de vezes, e o passo sombra divina é imprevisível, capaz de deixar ilusões em todas as direções, mesmo que você esteja apenas na fundação agora, depois de aprender o passo sombra divina. Nenhum fantasma abaixo de expulsão do mal poderá te alcançar. Imediatamente mostrei alegria.
Uma técnica secreta tão poderosa, não é exatamente o que eu preciso? Você deve saber que, na instância da roupa fantasma, o nível 1 já é capaz de criar uma força poderosa. Expulsão do mal, colocado em uma instância abaixo do nível 1, é o grupo de especialistas de ponta. Em outras palavras, contanto que eu consiga aprender o passo sombra divina, pelo menos o problema de ser ameaçado por ferimentos com sangue não será grande. Tudo bem, Mubai, não se mova, vou te ensinar o passo sombra divina. O gerente Liu se aproximou e colocou o dedo indicador direito na minha testa. No momento seguinte, senti uma enorme quantidade de informações inundando meu cérebro, uma figura profundamente enraizada na medula óssea. Imagens impossíveis de capturar surgiram, sob a demonstração daquela figura, todos os movimentos do passo sombra divina. Como marcas, profundamente gravadas em meu cérebro. Eu também já cultivei o passo sombra divina. Alguns insights também serão transmitidos a você, com essas experiências, juntamente com o talento de Mubai. Não deve demorar muito para que você aprenda com sucesso. O gerente Liu retraiu o dedo indicador e disse com um sorriso: ele fica muito feliz em poder contribuir para a segurança do presidente. Em seguida, o gerente Liu se virou. Caminhou até um armário no canto, de onde tirou uma capa preta. Acariciando-a suavemente, com os olhos cheios de nostalgia e morbidez. Mubai. Esta capa se chama Manto da Sombra Fantasma, é a energia fantasma que eu costumava usar, capaz de ocultar a própria aura. Contanto que a forma não seja exposta, ninguém será capaz de descobrir com um único golpe. O gerente Liu se aproximou e me entregou a capa preta com alguma relutância. Então, muito obrigado, gerente Liu. Eu aceitei o manto da sombra fantasma sem cerimônia, afinal, agora está relacionado a uma encruzilhada de vida ou morte. Mais uma garantia, mais uma chance de passar de nível. Mubai está falando sério. Você é o presidente do shopping, marido da gerente Zhao. Tudo isso é o que eu deveria fazer. O gerente Liu acenou com a mão. Eu sorri sem graça. Se o gerente Liu soubesse que sua identidade de presidente é falsa, provavelmente gostaria de me rasgar com as próprias mãos ali mesmo. No tempo seguinte, eu me tranquei no escritório. Zhao Mushui e Qin Gang também estavam bebendo chá fantasma loucamente, absorvendo o poder nele. Apenas se sua própria força for mais forte, haverá mais uma garantia de segurança. Em um piscar de olhos, um dia se passou. Abri meus olhos, de repente minha figura se moveu. O vento soprava sob meus pés, como um fantasma, e apareci instantaneamente do outro lado da sala. Sua velocidade é tão rápida que os olhos nus não conseguem capturá-la. Passo do esconderijo divino. Pequeno sucesso. Ainda está longe do que o gerente Liu disse. Mas é o suficiente. O eu atual é suficiente para evitar o comum. Irmão Mu. Você conseguiu. Neste momento, Zhao Mushui e Qin Gang também acordaram da prática. Com surpresa e estrelas nos olhos, eu balancei a cabeça ligeiramente e olhei para a hora no relógio na parede. 8 da noite. É hora de se esconder lá fora. De acordo com o fantasma da recepção, a gerente Zhao chegará ao shopping de sangue o mais tardar amanhã à tarde. Mas e se a outra parte chegar mais cedo? O que fazer se chegar de manhã? Portanto, devemos nos preparar com antecedência. Mesmo que fiquemos do lado de fora por mais algumas horas. Então os três saíram do escritório, mas neste momento, olhando para baixo do segundo andar, a cena que chamou a atenção me fez franzir a testa ligeiramente. Cobrando dinheiro para tirar vidas. Um homem estava ajoelhado no chão, implorando constantemente. Na frente dele, uma fantasma vestida de vermelho segurava uma pilha de moedas fantasmas, exalando uma aura sinistra. É óbvio que o homem cometeu um erro no trabalho e irritou a fantasma de vermelho. Ele vai ser morto. O que me intriga não é isso, mas o que está ao redor do homem. Há até mesmo vários fantasmas e espíritos em volta, até mesmo o gerente Liu. Do nada, o olhar do homem se volta para o segundo andar, fixando-se em mim. Assustado. Sim, é ele, Mubai. Sua identidade é falsa. Ele não é o verdadeiro presidente. Vocês foram todos enganados. Droga! Eu sabia que Zhang Yu não era boa pessoa. Ele realmente vai nos vender. Vendo os olhares do gerente Liu e dos outros se voltando, Qin Gang rende os dentes. Involuntariamente, ele soca a parede à sua frente, seus olhos cheios de raiva. Vamos embora. Não adianta ficar bravo agora. Eu suprimo a raiva em meu coração. Nós três descemos as escadas. Chegamos ao primeiro andar. O gerente Liu também subiu. Por favor, não leve a sério as palavras dessa pessoa.
Vou lidar com ele imediatamente. O gerente Liu não me questionou. Afinal, ele acredita totalmente na minha identidade de presidente. Afinal, do nome aos hábitos de vida, até mesmo um talento tão aterrorizante, onde no mundo haveria duas pessoas tão parecidas? Ok, não quero vê-lo novamente. Eu aceno levemente com a cabeça, meu olhar friamente direcionado a Zhang Yu. A intenção de matar surge, mesmo que eu realmente não consiga sair do shopping roupa de sangue hoje. Vou mandar o outro para o salão de Yama primeiro. Gerente Liu, você acredita em mim? Acredite em mim. Mubai está realmente se passando pelo presidente. Zhang Yu é arrastado para longe sob o olhar paralisado da fantasma de vermelho. Ele continua gritando, tentando me arrastar para a lama. O que vocês três vão fazer? Precisam da minha ajuda? Se Zhang Yu estragar tudo assim, eu não ousaria mencionar a ideia de sair temporariamente do shopping roupa de sangue. Zhao Mushui de repente disse. Gerente Liu, nós realmente precisamos da sua ajuda em algumas coisas. O gerente Liu acena com a cabeça e diz. Por favor, diga. Zhao Mushui pondera por um momento. Primeiro, espero que você possa nos conseguir 520 rosas. Coloque-as em todos os lugares do shopping roupa de sangue. Segundo, espero que todos os fantasmas do shopping roupa de sangue parem o trabalho. Amanhã, todos se vistam formalmente e esperem no primeiro andar, e animem o ambiente adequadamente. Mubai precisa se esconder temporariamente amanhã. Ele tem uma surpresa para o presidente Zhao, então, por favor, ajude o gerente Liu. Atrase o presidente Zhao por um momento. Assim que essas palavras foram ditas, o gerente Liu mostrou um traço de emoção e alívio. Ele não esperava que Mubai fosse uma pessoa romântica e correu para organizar. Este método de Zhao Mushui é realmente viável, dando uma surpresa ao presidente Zhao. Use a anomalia de sangue para atrasar o presidente Zhao, contanto que o tempo avance para. Mesmo que o presidente Zhao nos descubra, podemos passar e voltar para Nanshin. Virei-me para olhar para o relógio de pedra na parede. Contanto que possamos aguentar até as 4 da tarde de amanhã, podemos passar. Neste dia, a anomalia de sangue. É uma cena animada. Toda a anomalia de sangue, da gerência aos funcionários de base. Todos vestiram ternos e ficaram no primeiro andar, olhando para a porta. Um tapete vermelho brilhante estende-se da porta até as escadas. Por um momento, a anomalia de sangue. É uma cena alegre. Gerente Liu, quando o presidente Zhao deve chegar? Zhao Mushui se aproximou do gerente Liu e perguntou. O gerente Liu balançou a cabeça. Eu também não sei a hora específica em que o presidente Zhao voltará, mas definitivamente chegará hoje. Zhao Mushui fez beicinho. Isso não é uma bobagem? Ele olhou para a porta com alguma apreensão. Olhando para a imagem daquele misterioso presidente Zhao que estava voltando, sua respiração ficou um pouco rápida. O tempo passou minuto a minuto. De repente, o gerente Liu sentiu uma aura familiar. E mostrou alegria em seu rosto, dizendo em voz alta, o presidente Zhao está de volta. Assim que essas palavras foram ditas, todos olharam para a porta. Muitos funcionários da anomalia de sangue também mostraram expectativa e reverência. O presidente Zhao há décadas deixou a anomalia de sangue. Então, além de alguns membros da gerência, ninguém viu o rosto do presidente Zhao. Neste momento, o portão da anomalia se abriu lentamente e uma aura fria se espalhou. A temperatura de toda a anomalia caiu instantaneamente, e então uma figura apareceu lentamente à vista. Essa é uma mulher extremamente bela. A Liu. Por que há humanos estranhos na anomalia? Zhao Yanbin ficou ligeiramente divertido ao ver a cena à sua frente, e então sentiu algo. E olhou para Zhao Mushui e Qin Gang ao lado dele. Sua voz era como um espinho de gelo caindo do céu. E todos sentiram um calafrio. Presidente Zhao, esta cerimônia foi preparada para você por Mubai. Somos todos amigos de Mubai, e viemos especialmente para recebê-lo e refrescá-lo. Qin Gang falou primeiro, seguindo as palavras de Zhao Yanbin. Zhao Mushui deu um passo à frente e entregou a Zhao Yanbin as rosas que havia preparado há muito tempo. Este é um presente que Mubai nos pediu para trazer a você. Zhao Yanbin pegou o buquê. Em silêncio. Presidente Zhao, Mubai me pediu para lhe dizer que ele não voltou ao shopping de roupas de sangue todos esses anos e deve muito a você. Por favor, perdoe-o. Zhao Mushui disse as palavras que havia preparado há muito tempo, mas Zhao Yanbin apenas bufou friamente. Ele não me viu em décadas, e ainda se atreve a fazer esse tipo de esforço. Ainda quer que eu o perdoe? Impossível. Mas, embora Zhao Yanbin tenha dito isso,
Qualquer um que prestasse um pouco de atenção poderia ver a alegria e o entusiasmo incontroláveis em seus olhos. Vendo a reação de Zhao Yanbing, os dois suspiraram de alívio. Então, Zhao Mushui disse com um sorriso: Presidente Zhao, por favor, venha comigo. Mubai preparou algumas pequenas surpresas para você. Quando Zhao Yanbing ouviu que havia mais surpresas, um sorriso apareceu inconscientemente em seu rosto originalmente frio. Ele segurou o buquê em suas mãos e seguiu Zhao Mushui. Os dois chegaram em frente a um cavalete. O cavalete era muito grande, do tamanho de uma parede, e estava coberto por um pano preto. Não dá para ver o que tem dentro. Isto é? Zhao Yanbing perguntou confuso. Zhao Mushui então removeu o pano preto, e de repente uma série de pinturas à mão requintadas apareceram. Há muitas pinturas à mão. Uma delas mostra uma garota escondida em uma casa fechada, fechando os olhos com medo. Do lado de fora da casa, há um grupo de fantasmas grotescos. Há uma linda mulher em frente a um enorme edifício, estabelecendo seu próprio poder. Aquele edifício é muito parecido com um shopping de roupas de sangue. Há uma mulher de 7 cores cuspindo sangue, ajoelhada no chão. Em frente a ela, há uma enorme besta feroz, bloqueando os fantasmas que exalam energia negra sem limites. Acima do céu, há um olho olhando para baixo, olhando para todo o campo de batalha. Zhao Yanbing estava olhando fixamente. As pinturas nos cavaletes permaneciam silenciosas, sem revelar nenhuma emoção. Os olhos de Zhao Mushui ao lado também estavam um pouco tensos, afinal, as palavras nos cavaletes foram ousadas por Mubai não muito tempo atrás. Ela também não sabia o que estava pintado nelas. Essas pinturas não pareciam ser sobre assuntos de amor e tristeza. É realmente útil? Caso contrário, Zhao Mushui ficou paralisada no lugar. Não era só ela, incluindo Qin Gang, o gerente Liu e outros ao lado. Todos revelaram expressões de descrença. No canto dos olhos de Zhao Yanbing, uma lágrima cristalina caiu silenciosamente. Ao mesmo tempo, em um quarto, eu estava sentado em uma cadeira, ouvindo os sons vindos do andar de baixo. Meu coração batia rápido ao extremo. Olhei para o relógio ao lado e murmurei: Zhao Yanbing deve ter chegado às pinturas. Isso deve prendê-lo por um bom tempo. Ontem à noite, inventei uma desculpa. O gerente Zhao Liu perguntou sobre algumas coisas sobre Zhao Yanbing, combinando com aquele diário que vi antes. Pintei os quadros que mais poderiam tocar as emoções de Zhao Yanbing. Contanto que Zhao Yanbing ainda tenha sentimentos pelo verdadeiro presidente, ele certamente ficará comovido demais para se mover. Na verdade, como eu pensava, Zhao Yanbing olhava constantemente para a série de pinturas à mão na frente dele, e sua voz estava cheia de soluços e queixas. Você sempre se lembrou do que aconteceu no passado. Por que não veio me procurar antes? Zhao Yanbing ficou parado em frente aos cavaletes por um longo tempo, olhando para cada pintura. Pelo menos dezenas de vezes. Zhao Mushui e Qin Gang, vendo isso, ficaram chocados com o quão longe Mubai havia chegado. Ao mesmo tempo, isso também adicionou um pouco de esperança. Quanto mais tempo Zhao Yanbing permanecesse, maior seria a chance de eles passarem de nível. Finalmente, Zhao Yanbing parou de olhar para os cavaletes e acalmou sua mente. Ele olhou para Zhao Mushui e perguntou: Qual é o seu nome? Olá, presidente Zhao. Meu nome é Zhao Mushui. Zhao Yanbing assentiu ligeiramente. Então, em sua mão apareceu um colar com uma gema azul, e ele entregou para Zhao Mushui. Nós dois temos o sobrenome Zhao, o que é uma coincidência. Você é amiga do meu marido. Nós dois temos o sobrenome Zhao, o que é uma coincidência. Você é amiga do meu marido. Você me mostrou essas pinturas, eu deveria te dar algo. Fique com esta pedra de orquídea fantasma. O poder contido nela é suficiente para ajudá-lo a resistir a um ataque do Rei Fantasma, e pode matar instantaneamente qualquer fantasma abaixo do Rei Fantasma. Ao ouvir isso, Zhao Mushui ficou atordoada. A vasta audiência assistindo à projeção também respirou fundo, revelando expressões de inveja e até extremo. Com este colar, ela poderá andar livremente na maioria das instâncias de roupas fantasmas. Zhao Yanbing acenou com água cinzenta, e um poder invisível envolveu a tela, armazenando-a no Qi Fantasma de armazenamento espacial. Essas pinturas também são extraordinárias para ele, então devem ser bem preservadas. A propósito, onde está meu marido? Onde ele está agora? Zhao Yanbing estava um pouco confuso. Ela perguntou a Zhao Mushui ao lado. Desde que voltou para a cidade ensanguentadas, Zhao Mushui e outros a estavam recebendo. Mubai não apareceu. Ao ouvir isso, Zhao Mushui voltou a si da surpresa. Bem, presidente Mu,
ele está preparando uma surpresa para você. Portanto, não é conveniente aparecer temporariamente. Por favor, entenda, Presidente Zhao. Dois fantasmas vestidos com ternos entraram com um carrinho de comida. Um carrinho de comida deliciosa entrou em seus olhos. Foi colocado na mesa ao lado pelos fantasmas. As luzes da cidade ferida diminuíram. Velas também foram acesas na mesa, e a leve luz vermelha trouxe uma atmosfera romântica. Por favor, aproveite, Presidente Zhao. Espere, Presidente Mu. Xing Gang se aproximou. Em suas mãos ele segurava uma pilha de origamis de tsuru. Presidente Zhao. Nestes origamis de tsuru estão as coisas que o Presidente Mu sempre quis te dizer ao longo dos anos, mas infelizmente o tempo para se encontrarem era muito curto. Xing Gang colocou os origamis de tsuru na mesa de jantar. Jantar à luz de velas e sentimentos sinceros. Qual garota pode resistir a isso? Sem surpresas, Zhao Yanbin não recusou. Ela se sentou à mesa de jantar e, à luz de velas, abriu cada origami de tsuru, rindo às vezes e chorando às vezes. Aliviados, os dois foram para um canto e olharam para o relógio na parede. Contanto que aguentem mais 3 horas, eles podem passar de nível. O tempo passa a cada segundo. O conteúdo dos origamis de tsuru também foi lido por Zhao Yanbin, e eles foram organizados ordenadamente de lado. Depois de ser tocadas, Zhao Yanbin olhou para a hora e murmurou. Já se passaram 2 horas. O que ele está fazendo? Zhao Mushui perguntou não muito longe. Com medo de ser descoberto, ele rapidamente se aproximou. Talvez Mudon precise de uma surpresa para se preparar. É mais complicado, então leva mais tempo. Zhao Yanbin disse mal-humorado. Por mais complicado que seja, não deveria demorar 2 horas. Esse rei da restauração não consegue impedir ou não preparou um presente? A Liu, vá procurá-lo. O gerente Liu se curvou e disse. Sim, mestre. Cerca de 10 minutos depois, o gerente Liu desceu do 2º andar. Balançou a cabeça. Mestre, Mudon não está em lugar nenhum. Ao ouvir isso, Zhao Yanbin disse mal-humorado, com insatisfação em seus olhos. O que diabos esse cara está fazendo todos os dias? Eu mesmo vou procurá-lo. Quando ouviram que Zhao Yanbin ia procurar Mubai pessoalmente, os corações de Zhao Mushui e Qin Gang desapareceram. Esse é um superpoder acima do Rei Fantasma. Não importa o quanto Mubai se esconda. É impossível escapar da busca da outra parte, mas os dois não ousaram impedir as ações de Zhao Yanbin. Zhao Yanbin estava determinado a encontrar Mubai. Era impossível para eles dois impedirem. Até mesmo causaria suspeitas na outra parte e seria contraproducente. Vendo Zhao Yanbin passo a passo, caminhando em direção ao 2º andar, os dois também cerraram os punhos. Mubai. Você deve aguentar até o tempo de liberação. No escritório do 2º andar, eu olhei fixamente para o relógio na parede, observando o ponteiro das horas se mover um pouco, incentivando-o constantemente em meu coração. Mais rápido, mais rápido. Agora restam apenas meia hora até as 4 da tarde. Contanto que eu aguente, posso passar sem problemas. Nesse momento, um passo nítido soou do corredor do lado de fora. Eu só pensei que era o passo de Zhao Yanbin. A outra parte já havia chegado perto do escritório. Minha respiração ficou cada vez mais rápida. Cerrei os dentes e só pude apostar. Com um estalo, a porta do escritório se abriu. Uma voz clara e melodiosa, mas com um pouco de nervosismo, soou. Marido, é você? Neste momento, o público que assistia à transmissão ao vivo do projetor mostrou pena. Eu estava no meio do escritório, vestindo a roupa fantasma, com o capuz cobrindo a maior parte do meu rosto, segurando uma pequena caixa vermelha na mão. Quando ouvi a voz de Zhao Mushui, fiquei ligeiramente atordoado. Essa voz, parece que já a ouvi em algum lugar. Não tive tempo de pensar nisso. A figura de Zhao Yanbin entrou lentamente. Yanbin, eu estava errado antes. Não pude estar ao seu lado. Agora voltei. Quero compensar com um casamento completo. Posso? Não hesitei e me ajoelhei diretamente. A pequena caixa na minha mão foi aberta, revelando um anel de diamante, de acordo com o diário de Zhao Yanbin. E as informações fornecidas por Liu Jingli, o verdadeiro assassino pode não ter realizado um casamento grandioso com Zhao Yanbin. Então, estou apostando em uma chance de ganhar tempo. O outro lado ficou em silêncio, e nenhuma voz chegou por um longo tempo, o que fez meu coração bater mais rápido. Será que apostei errado? Ou Zhao Yanbin já percebeu minha verdadeira identidade? É verdade, mesmo que eu tenha vestido a roupa fantasma. Na frente de Zhao Yanbin, provavelmente não há utilidade alguma.
justamente quando eu estava me preparando para receber a morte. A voz de Zhao Yanbin soou novamente, com desejo e emoção, como se estivesse esperando por este dia. Já faz muito tempo. Eu aceito. Antes que eu pudesse reagir, Ao Yanbin já havia colocado o anel no dedo anelar esquerdo, e então correu diretamente para meus braços. O abraço repentino deixou meu cérebro um pouco lento. Décadas se passaram. Você nunca olhou para a palavra ressurreição. Zhao Yanbin disse com expectativa, mas eu não me atrevi a me mover. Eu nem me atrevi a falar, com medo de que Zhao Yanbin percebesse algo errado se eu falasse demais. Muito tempo depois, Zhao Yanbin me soltou, mas quando eu pensei continuar atuando assim poderia temporariamente enganar Zhao Yanbin. Não sei se foi de propósito ou descuido. A manga de Zhao Yanbin roçou na roupa fantasma e derrubou a parte que cobria meu rosto. Os dois se encararam. Eu fiquei paralisado no lugar. Todos que assistiam à transmissão ao vivo pensaram que eu certamente morreria. Até as pessoas ficaram assustadas, mas na verdade eu estava chocado com a aparência de Zhao Yanbin. Num instante, uma avalanche de pensamentos me invadiu. Uma a uma, memórias e experiências ressurgiram, como se tivessem sido forjadas no calor da batalha. Se entrelaçaram, formando uma especulação absurda que eu nunca ousaria pensar antes. Yanbin, desculpe, cheguei tarde. Criei coragem. Acariciando o rosto de Zhao Yanbin com a mão, esta cena assustou todos os espectadores, que arregalaram os olhos. Esse é o fundador da Shanshen de sangue, um superpotência, e você, um impostor. Mesmo sendo reconhecido, você ainda ousa tocá-lo? Claro, coisas ainda mais absurdas virão depois. Vendo isso, Ao Yanbin não resistiu, apenas virou a cabeça e disse ressentido: você ainda sabe que chegou tarde. Como casais, não nos vemos há décadas. Tenho até vergonha de contar para os outros. Ao ouvir isso, fiquei um pouco envergonhado e disse timidamente: não é que eu esteja muito ocupado. Estou brincando. Quem diria que alguns meses em Lanshin seriam equivalentes a dezenas de anos na cópia fantasmagórica? Agora eu entendi tudo. Antes, eu achava que a voz de Zhao Yanbin era muito familiar. No momento em que vi sua aparência, já tinha adivinhado quase tudo. Não é de admirar que, desde que entrei no Shanshen de sangue, tudo tem sido coincidências inimagináveis. Especialmente aquele verdadeiro presidente, desde seu temperamento até seus hábitos de vida e aparência. É exatamente igual a mim. Isso é puramente porque eu sou o genuíno presidente do Shanshen de sangue. E Zhao Yanbin é, na verdade, um de seus. Uma das mulheres com quem se casou em Lanshin. Não sei por que ela veio para a cópia de roupa fantasmagórica e se tornou um dos poderosos no topo da pirâmide na cópia. Por um tempo, meu coração estava cheio de emoções. Eu estava preocupado o dia todo, temendo ser morto por Zhao Yanbin. Se fosse descoberto na cópia de roupa fantasmagórica, o resultado foi que a outra parte era, na verdade, minha esposa que nunca conheci. Isso é muito dramático. Todos os espectadores assistindo à projeção estavam perplexos. Não é possível. Então você, Mubai, é realmente o marido do presidente Zhao, um poderoso que ascendeu na cópia de roupa fantasmagórica. Na verdade, tem um relacionamento de casal com um humano comum? Olhei ao redor. E de repente perguntei: a propósito, aquele cachorrinho branco também deve estar relacionado a você, certo? A razão pela qual consegui encontrar o escritório de Zhao Yanbin. Agora parece que o aparecimento da outra parte não foi uma coincidência. Ao ouvir isso, Zhao Yanbin ficou ligeiramente surpreso e disse sem jeito: Xiaobai não era seu marido no começo. Você o mandou? Como você pode nem reconhecê-lo? O quê? Respirei fundo. Eu também entendi a identidade do cachorro de pelúcia. Para evitar que as 9 esposas continuassem a me assediar, queimei algumas coisas em frente ao túmulo de cada uma. O que foi queimado no local de Zhao Yanbin foi um brinquedo de cachorro de pelúcia. Claro, Xiaobai também tem um nome mais poderoso e atmosférico: Cão Divino Devorador do Sol. Não pude deixar de esfregar minhas têmporas. Minha esposa está na cidade da ferida de sangue e faltam apenas 10 minutos. Olhei para Zhao Yanbin na minha frente. Fiquei em silêncio por um longo tempo e finalmente disse: Yanbin, estou indo embora. Ao ouvir isso, uma pitada de pânico realmente apareceu no rosto deslumbrante de Zhao Yanbin, e ele relutantemente disse: Marido, acabamos de nos encontrar. Por que você está indo embora de novo? Você não pode ficar. Além disso, com sua força atual, se você deixar a cidade da ferida de sangue, você encontrará perigo a qualquer momento.
Suspirei, sem mencionar que sou humano, em um lugar como uma cópia estranha. Incompatível, mesmo que eu não queira ir, quando chegar a hora. A cópia estranha me transportará automaticamente de volta para a Estrela Azul. Depois de um longo silêncio, Zhao Yanbin assentiu relutantemente e tirou um pingente de jade do espaço de energia fantasma. Marido, sua força atual é muito fraca. Pegue este pingente de jade. Há um corpo fantasma meu dentro dele. Em um beco sem saída, mesmo que o Imperador Fantasma venha em 10 anos, ele não pode fazer nada com você. Peguei o pingente de jade e não pude deixar de engolir em seco. Mesmo o Imperador Fantasma não pode fazer nada. Um corpo fantasma. E quando eu entrar na cópia de roupa fantasma novamente no futuro, mesmo que seja uma cópia de nível S, pode andar de lado. Claro, só pode ser retirado em circunstâncias inevitáveis. O corpo fantasma não pode existir por muito tempo e desaparecerá após a energia ser consumida. Nesse momento, a voz da cópia de roupa fantasma soou em minha mente. A tarefa de cópia atual está prestes a ser concluída. Tempo restante, 60 segundos. Por favor, sobreviventes escolhidos, animem-se, não cometam erros no último momento e enterrem seus nomes. Yanbin, espere por mim, eu definitivamente voltarei para você. Eu disse suavemente. Marido, eu acredito em você. Da próxima vez, nós definitivamente vamos organizar um casamento grandioso. Zhao Yanbin sorriu e abriu a boca, mas a decepção em seus olhos não podia ser escondida. Parabéns a todos os escolhidos por concluir com sucesso a instância de roupa fantasma ferida. Agora, cada um dos que passaram receberá uma pílula espiritual como recompensa. Aqueles que tiverem um desempenho excelente receberão recompensas adicionais, junto com a instância de roupa fantasma. O som da conclusão da fase soou, minha figura gradualmente se tornou ilusória. Primeiro, gradualmente borrando, para deixar todo mundo da roupa fantasma, e segundo, completamente borrando. Eu podia vagamente ver Zhao Yanbin olhando para mim relutantemente com lágrimas nos olhos e dizendo, você não vai esperar por você, marido Mubai. No momento em que Mubai e os outros 3 completaram com sucesso a fase, o mundo real inteiro estava fervendo, especialmente muitos daqueles que passaram. Estavam com seus rostos cheios de admiração. Passar roupa fantasma ferida, ninguém ousaria pensar nisso. Ao mesmo tempo, as forças oficiais do Reino do Dragão agiram e enviaram pessoas para encontrar os 3. Especialmente Mubai. Este é um tesouro nacional. Do outro lado, em roupa fantasma ferida, Zhao Yanbin se recuperou e desceu as escadas. Neste momento, uma borboleta de repente voou para a roupa fantasma ferida e pousou no ombro de Zhao Yanbin. Zhao Yanbin sorriu levemente. Irmã, você chegou tarde demais. Ouvindo as palavras de Zhao Yanbin, o movimento das asas da borboleta tremeu ligeiramente. Zhao Yanbin lembrou o tempo que passou com o Mubai agora, sorrindo e dizendo, você está falando do marido Mubai? Embora nos tenhamos encontrado apenas uma vez hoje e o tempo que passamos juntos não tenha sido longo, posso sentir que ele é uma pessoa muito boa. Depois de um tempo, a borboleta pareceu estar falando com alguma forma de pensamento, que Zhao Yanbin ouviu. Ele a confortou. Irmã, você não precisa se preocupar. O marido Mubai definitivamente entrará novamente na instância bizarra. Quem sabe da próxima vez, ele irá para o seu ensino médio da reencarnação.